Fala, turma do Fala Que Eu Te Lucro, sejam muito bem-vindos àquele episódio que vai fazer assim, ó, vai chacoalhar seu cérebro. Se você é um empresário ou uma empresária que tá assim, cara, não tem ninguém qualificado no mercado. Os meus colaboradores, eles não fazem aquilo que eu peço. Caramba, contratar um familiar, que problema é esse? Eu trouxe uma pessoa aqui para resolver definitivamente. Não é resolver mais ou menos, resolver definitivamente todos os problemas que você tem relacionado a colaboradores, a cultura do seu time, ao RH, porque tem uma diferença, tá? De RH e DP. Tem muita empresa que tem um DP e fica reclamando, a contratação foi errada, tô com turnover muito alto. Cara, você não sabe o prejuízo que é, sobretudo no Brasil, onde as pessoas não têm de fato uma qualificação com base escolar. Chega na empresa, a empresa tem que qualificar, e a maioria dos empresários não sabem disso, só que por conta da nossa cultura, as pessoas não se adaptam muito às empresas que também não têm uma cultura. Então é um samba do crioulo doido, meu amigo, tá? Então se você é esse empresário e essa empresária, fica aqui nesse episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa convidada de hoje. Ela faz parte do nosso ecossistema, tá lá no Select Club, cara, na Mentor League Society, muito legal. Ela chegou para contribuir, somar com a gente também. Vários empresários que estão crescendo, buscando próximos níveis. E eu vou ler um pedacinho do currículo aqui, tá? Ela é psicóloga, especialista em psicologia organizacional do trabalho, tem essa especialidade, né? Quão importante é essa parte organizacional do trabalho. Ela é especialista em gestão de pessoas com o quê? Especialista em quê? Pode falar aí, Vá. Competências, indicadores. É que eu escrevi aqui com o pé, né? Parece. Você estava sem óculos na hora? Especialista em gestão de pessoas, competências, indicadores e coaching também, que é uma ferramenta muito boa para você aplicar na gestão de pessoas, né, na liderança de time. Ela é especialista em inteligência de mercado, caramba, de negócio isso aqui, né? Inteligência de mercado, em análise comportamental cognitiva, que é o DISC, para você entender de fato qual que é o perfil de cada um. Porque cada funcionário você fala de um jeito, você lidera de uma forma, porque cada um tem o seu perfil. O nome dela é Vanessa Teles, ela fundou a Focus TH. TH significa o quê? Talentos humanos. Ah, que legal. Que já tem 6 anos. 6 anos. E você já está há 10 anos no mercado. 10 anos. Eu já quero começar assim com você, tá? Tá bom. Antes de você se apresentar aí. Fala para nossa audiência qual que é a diferença de um DP para um RH. Que tem muito empresário que tem um DP e reclama, mas ele achava que tinha um RH. Me explica aí qual a diferença de um DP para um RH, quem que é a pessoa do DP e quem que é a pessoa do RH. Quais são esses profissionais aí? Fala pra gente. Primeiro que são áreas de formação diferentes. Ah, é? É, sim. O departamento pessoal, o DP, ele vai cuidar da parte administrativa. Então, esse profissional, ele fez uma faculdade, um tecnólogo de RH, de recursos humanos. E aí é onde vem a confusão, que eu já vou explicar, que é uma linha muito tênue. Ou administração, ou financeiro. Porque o DP, o departamento pessoal, ele vai cuidar da parte documental, a contratação ali dele, documental, o contrato de trabalho. Ele vai cuidar do espelho ponto. Ele vai pagar o salário, né? Vai fazer um contas a pagar. Por isso que o financeiro também se envolve em algumas empresas. É o financeiro que faz o DP, né? Empresas menores é o financeiro, contas a pagar, que faz o departamento pessoal. Tudo. E o RH, que não é a formação de RH, que cuida dessa parte de gestão de pessoas, é um psicólogo. Né? A psicologia de formação acaba sendo muito mais assertivo na atuação profissional, que se especializou na psicologia organizacional e do trabalho. E ele vai cuidar da parte de recrutamento e seleção. Porque, de novo, você falou ali, né? Análise de perfil comportamental. Então, o psicólogo, ele faz essa análise, ele estudou para isso, ele estudou o comportamento humano. Então, ele vai fazer essa análise de perfil para ver a aderência desse profissional dentro da cultura daquela empresa. Então, recrutamento e seleção, a avaliação de desempenho. Antes disso, o onboard, né? A famosa integração tão importante. Auxiliar na construção do manual de conduta, das regras daquela empresa, o que pode aqui dentro, o que não pode aqui dentro. Boa. Isso tudo é trabalho do RH. A avaliação de desempenho, como eu falei, tanto a avaliação no período de experiência, ali naqueles primeiros 90 dias que o profissional está na empresa, quanto as avaliações mensais de performance. Quem faz isso é o RH. É RH. É RH. Não o departamento pessoal, não o financeiro. A confusão muito comum que existe, Diego, que chega para mim, os empresários pedem assim, Vanessa, eu quero um RH.
Sim. Me explica melhor o seu RH. Ele vai fazer ali o ponto, ele vai fazer o contrato de trabalho, ele vai contratar, vai fazer o recrutamento. Eu falo, então vamos parar um pouquinho. Então você precisa de 2 profissionais, um que vai fazer o recrutamento e um que vai fazer a parte documental, que vai ter o contato com a sua contabilidade, que é o DP. Entendi. Aí ele fala, não, mas espera aí, o meu financeiro já faz o recrutamento, que é o meu contas a pagar. E aí eu explico, então você não tem um RH, você tem um DP ou um financeiro que te ajuda com essa demanda do departamento pessoal. Então essa confusão, Diego, ela é muito comum até pela nomenclatura de formação. O tecnólogo em RH, ele faz departamento pessoal. O psicólogo que se especializou em psicologia organizacional e do trabalho, ele cuida do RH. Tá vendo a confusão? Total. Nomenclatura. Total. Um é departamento pessoal, burocracia, documento, parte de documento, na verdade, né, principalmente. Espelho ponto, contrato de trabalho, admissão, demissão, contato com a contabilidade, olerite, pagamento. O RH, esse psicólogo, ele vem para olhar para pessoas, performance, produtividade, treinamento de liderança, acompanhamento, pesquisa de clima, pesquisa de ambiência, tem vários nomes, né? Legal. Cargos e salários. Tudo isso é de competência do psicólogo que tem essa especialidade organizacional. Exatamente. E não do RH, que é um tecnólogo. Não. Cara, mas também faz sentido, né, gente? Faz. A pessoa vai ali, faz um curso de 1 ano e meio. São 2 anos, eu acho. 2 anos. 2 anos e meio, tecnólogo. Não é tempo suficiente para entender a psique humana, como funcionam os comportamentos, o que de fato vai fazer diferença ali Porque eu vejo assim... Nem tem na grade do RH. Não tem na grade? Não, do psicólogo sim, são 5 anos de faculdade e a gente estuda total psique humana. Na anatomia, a gente tem um período, 1 ano inteiro de anatomia, focado somente em estudar lá os foramezinhos, como é que funciona o sistema... As sinapses neurais. A sinapse, sistema nervoso central como um todo. Então, essa confusão é muito comum. Se ligaram aí o tamanho aqui, né, da Vanessa? Já pegaram? Então, você que está nos assistindo aqui, você vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um combinado aqui. Você que é a nossa audiência do Fala Que Eu Te Lucro. Van, deixa eu te falar quem é a nossa audiência aqui, tá? Nossa audiência é aquele empresário que está começando um negócio, ele era autônomo, aí ele falou, pô, vou abrir um negócio. Eu preciso saber as bases, os fundamentos, para que eu não me lasque aí, né? Porque aqui no Brasil, 80% das empresas, elas quebram nos primeiros 10 anos. E saber a regra do jogo é fundamental. Sim. Porque se você entra num jogo desse aí sem caneleira, você vai se machucar. Muito. Tem que pôr armadura. E a armadura são as regras do jogo, né? Então, esse cara que está entrando. Nós temos também aquele empresário que ele já tem produto, ele já tem colaborador, né? Ele já tem uma empresa, ele já lidera. Aí ele chegou no momento assim, pô, cheguei num platô, não consigo mais crescer. E muitas vezes é time, né? Na verdade, quase sempre é o time ali. A maioria das vezes. Mas o problema não é o time, porque o time é reflexo do dono da empresa. E aí tem que melhorar o dono, ele precisa entender. É de cima para baixo. É de cima para baixo. E nós temos também grandes empresários aqui que escutam o nosso podcast, que falam, tá, eu só quero um detalhe. Porque nós estávamos juntos agora, no final de semana, eu falei para vocês, quanto maior o seu tamanho, mais escondido está aquilo que vai mudar o jogo. Quanto mais você cresce, mais escondido fica ali aquele insight, aquele detalhe, aquele ajuste, igual um velocista. Sim. O velocista, ele não está atrás mais de 1 segundo. Ele está atrás de milésimos de segundo, quando ele já é um atleta medalhista. O grande empresário é da mesma forma. Então, para você modular e vamos falar com essa galera, né? Sim. Então, o empresário que já tem um departamento pessoal, tem um RH, cara, você tá certo, você tem um RH, um departamento pessoal, tem um financeiro, legal, você dividiu. Mas a grande maioria deve estar se perguntando, cara, tem gente aqui que não tem nenhum DP, não tem nenhum RH. Na verdade, ele faz tudo. Ele é DP, RH, é vendas, é compras, é entrega também. Sim. É aquele cara que cruza e faz e cabeceia. Agora, você, meu querido e minha querida, que você já tem um DP. Só que aconteceu um negócio aqui. Você achava que seu DP era RH. E aí? E agora? Então, quem é assim, coloca aqui, cara, eu achei que eu tinha um RH e eu tenho um DP. Coloca pra gente saber que é importante a sua opinião. Muito, né? muito. E se você é assim e sabe, me ouviu agora e não colocou aqui no Spotify e no YouTube, amanhã cedo você vai olhar na sua conta e vai ter 100 mil reais a menos. Porque é exatamente o que eu tô falando. Se você não comentar, vai acontecer isso, tá? Então, fala mais um pouco sobre isso. Mergulha mais. Assim. Você já pegou casos reais, assim, já. Na prática, já. De empresas que você atendeu?
Já. A maioria dos clientes que chegam com essa dúvida, essa dor. É. Na verdade, eles não chegam com a clareza da dor. Aham. Na conversa eu vou identificando. Mas eu vou voltar um pouquinho, você trouxe um ponto importante, Diego. A empresa, o empresário, ele abriu meu CNPJ. E aí, por onde começar? O empresário, ele precisa de 3 ajudas. 3? 3. Quais são? Ele precisa de uma boa contabilidade. Aham. Ele precisa de um jurídico. Boa. E ele precisa de um RH. Não de um departamento pessoal. Porque depois dessas 3 principais, obviamente, ele vai precisar de um financeiro. Ele vai ter um time comercial. Né? Mas para dar apoio e suporte para a empresa, não para o empresário, é para a empresa. Porque a gente tem a empresa, dentro da empresa a gente tem o empresário e os colaboradores. Sim. Né? Então, são esses 3 pontos. Normalmente, o que acontece na maioria das empresas? Ela tem uma contabilidade e ela tem um jurídico. Mas ela não tem um RH. E não tem RH. E eu digo, essa é a nossa culpa. Nossa, psicólogos organizacionais, que não nos posicionamos junto ao nosso CRP, nosso Conselho Regional de Psicologia, ou o federal também que nós temos, do papel do psicólogo organizacional. Ele deve ser tão estratégico quanto essas outras 2 áreas. Tão estratégico quanto o financeiro, o comercial. Porque a gente está falando de pessoas. Total. Né? Então, quando vai abrir um CNPJ, o direcionamento de quem que eu preciso? Eu preciso o marketing agora, que é muito importante também. Então, são as áreas. Né? Seja um terceirizado, eu como pequeno, eu vou buscar os terceirizados. Como parceiros, né? Como grande, eu vou estruturar na minha empresa, dependendo da quantidade de colaboradores que eu tenho, do porte da minha empresa. Qual que é o momento, Vanessa, para isso que você falou, para o empresário falar, cara, agora é o momento de ter um RH estruturado aqui dentro? Qual que não é o momento? Não, eu não preciso de um RH, eu consigo terceirizar. Qual que é o momento para ter um e até onde eu consigo segurar sem ter? Quantidade de colaboradores, porte da empresa. Até 50, terceirizado. Legal. Porque o terceirizado ele vai trabalhar de maneira muito personalizada. Passou disso, é importante você ter um RH bem estruturado. E um RH treinado, que é o que a gente também entrega na Focus, né? Através do meu trabalho de parceiros, treinar o RH. Então tá, Vanessa, eu quero contratar uma pessoa para ser o meu analista de RH. Ou o meu gerente, enfim. A gente treina esse profissional. Para ele se tornar esse RH estratégico. RH entrega números, Diego. Legal. RH mostra números, indicadores. Quantidade de contratações no período. Quantidade de demissões no período. Motivos desses desligamentos. A origem, né? A origem. Por que que ele saiu? Por que que ele não quis ficar? Como que é feito? Isso é muito importante. O quê? Como que é feita a saída desse colaborador? Isso é marketing. Como é que eu estou encerrando esse ciclo? Como é que é? Que sensação ele está marketing? saindo? Isso é marketing. Como assim marketing? Trabalhei na sua empresa por 5 anos. Aconteceram coisas no período e você me demitiu. E foi uma demissão na emoção. Sim. Foi uma briga, uma discussão, foi Tava por uma de saco situação. cheio. Foi deixando. Não teve as conversas mensais, não teve os combinados alinhados, as expectativas. Aquilo foi se transformando em algo de pequenininho, foi se transformando em algo grande. Me demitiu na emoção, nós discutimos, ou foi uma situação muito complicada. Como que fecha esse ciclo? Como é que eu saio da empresa do Diego? Qual é o sentimento que eu saio da empresa do Diego? Se alguém me perguntar, Vanessa, eu soube que você trabalhou lá na empresa do Diego, vi no teu LinkedIn aqui, e eu estou participando de um processo seletivo. Eu vou te dar 2 respostas. Se foi um desligamento bem feito, eu vou falar, com a boca cheia, eu vou falar, trabalha, que empresa excelente. Boa. Fui muito feliz lá, cresci. Saí porque outros planos, a vida me levou para outro lugar. Ou, não trabalha lá não. Não trabalha lá, porque, psicólogo, eu tive que começar a fazer psicólogo, desenvolvi gastrite, dor nas costas. Entendi. Percebe que isso é marketing? Total. 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 Então, a gente está num momento em que tudo acontece e acontece muito rápido com as redes sociais. É uma postagem que eu faço que pode viralizar e queimar a empresa. E também é um marketing na entrada, Diego. Muito bom isso aí, viu? E Gostei também, disso. E também é um marketing na entrada. Aham. Estou participando de um processo seletivo na sua empresa. Você marcou uma entrevista comigo. Eu fui. E você me deixou
meia hora lá na recepção esperando. Uhum. Nós marcamos às 3 a entrevista. Eu estava lá 10:03, como uma candidata interessada na vaga. E você, por algum motivo, me atendeu 3:30. Imprevistos acontecem? Sim. Você pode chegar para mim e falar, Vanessa, desculpa, tive um imprevisto, mas vamos lá conversar? Pronto, tá desculpado, tá justificado. Ou só me chamou, vamos lá, por favor, Vanessa? E conversou comigo por 2 minutos. Entendi. Qual a minha percepção de participar de um processo seletivo na sua empresa? O que eu vou sair falando para outras pessoas? Porque as pessoas se falam. Cara, vai falar muito mal da empresa. Muito mal. Porque assim, vai passar uma imagem de que o empresário, ele se preocupa só com o tempo dele. E que o tempo da outra pessoa não é importante. Aí é o ponto de virada. Aí é o ponto de virada. Quando eu entendo que o outro lado também recruta e seleciona, tem que ter posturas aqui também. Porque eu espero a postura do outro e precisa ter. É uma troca. Mas eu tenho que entender que o outro lado também está selecionando, recrutando a empresa que ele quer trabalhar. O lugar que ele quer entregar o conhecimento que ele adquiriu. A dedicação de tempo que ele teve naquele conhecimento, naquela faculdade, naqueles cursos. E eles escolhem muito, Diego. Muito. Escolhe, né? Muito. Eu trabalho dos dois lados. Eu atendo aqui a pessoa física em assessoria de carreira, estruturação de LinkedIn, transição, como me posicionar, como aumentar as minhas chances, né? Trabalho aqui. E trabalho com o empresário do outro lado. Então, eu sei a visão dos dois lados. E a minha orientação é para os dois lados. Tem que ter qualidade dos dois lados. Isso é bom. Qual que é a visão do colaborador hoje, atualmente, né? Sobretudo que ninguém, assim... Qual que é a visão que nós temos do mercado? No mercado, nós temos dois perfis de colaborador. Nós temos aqueles que estão buscando crescer junto com a empresa, entregam a mais. Independente se a empresa é boa ou ruim, né? Nós observamos que, cara, aquelas pessoas estão fazendo a mais, eles acreditam. Daqui a pouco, se a empresa for ruim, eles vão sair. Mas independente do lugar que eles entram, eles sempre vão entregar a mais. Porque é do perfil daquela pessoa. Eles já entenderam o jogo. Quem entrega mais, em algum momento vai ser notado. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, eu já fiz consultoria em muitas empresas, fiz consultoria de mapeamento de processo em muitos negócios, organizacional também. Eu já percebi esses perfis. E tem aquele perfil que tá, como diz na Bahia, tu fica cozinhando o galo. Né? Que é o quê? Cozinhar o galo demora muito tempo. Porque é mais duro, né? Você põe na panela, ele vai demorar horas. Tem que botar na pressão, né? Não, na pressão demora horas. E aí, Vanessa, eu vejo que esse perfil que não quer entregar, como é que faz? Porque assim, tem gente que tá trabalhando apenas pelo salário, é de 8 às 18. Cara, deu 17h45, já tá aqui olhando o relógio. Já tá ajeitando a mesa. Na minha empresa é o seguinte, deu 17h45 e tá olhando o relógio, eu já fico observando, opa, fulano ali já tá na minha lista. Por quê? Cara, a gente tá aqui para entregar. Tem um combinado. Não tem como você trabalhar 8 horas por dia e querer ter uma vida de alguém que trabalha 15. Eu não tô falando para você trabalhar 15. Mas quem quer mais, vence. Então tem gente que quer ter muito benefício, muito não sei o quê, e cobra mais. Aí o que eu percebi? Quem menos entrega é quem menos cobra, é quem mais cobra. O colaborador que menos entrega para a empresa, menos entrega para o sonho, para aquilo que ele foi contratado, ele não faz o que ele foi contratado e ele cobra tudo que lhe foi prometido. Não tem a via de mão dupla. Aí tem um cara que mesmo quando não entrega tudo para ele, fala, cara, eu tô fazendo o meu melhor. Como é que o empresário lida com isso? E o que essa galera pensa, já que você vive, né, muito nesses dois meios aí? Fala aí. Eu tenho a resposta. Defende ninguém, não. Não vou defender, não. Liderança. Liderança? Você falou muito com a gente esse final de semana sobre conversar, sobre os combinados. Sim. Alinhamento de expectativa. Sobre conhecer os sonhos dos colaboradores. Funciona. Muito. Muito. Quando eu entendo qual é o sonho, o que movimenta, o que move aquela pessoa, eu sei até onde ela vai. O que motiva? Eu sei até onde ela vai, o que ela vai entregar. A gente tem alguns colaboradores, principalmente da geração mais nova, que alguns estão ali, isso eu escuto deles, Diego, que sim, eles estão ali porque o pai ou a mãe pediu para trabalhar, né? Para poder criar ali uma casca, digamos, né? Mas é entender o sonho daquele ser humano. E tá tudo bem o sonho dele, o máximo, ser um assistente.
Tá tudo bem. É entender até onde eu posso puxar, eu não posso ter alguém para empurrar. Por isso as avaliações de desempenho são tão importantes. A avaliação de desempenho, avaliação de performance, chama como quiser. Conversa com essa pessoa mensalmente. A importância de ter essa conversa estruturada, Diego. Porque uma conversa ela pode ser um tiro no pé. E ninguém nasce sabendo. Por isso a consultoria, para dar a orientação, para fazer o acompanhamento, solta a mão da liderança e ela continua a fazer o trabalho. Mas a conversa precisa ser estruturada, ela precisa ser assertiva. São as perguntas. O poder de fazer perguntas. Total. Você nos ensinou. Quem primeiro pergunta, ganha. Quem primeiro responde, perde. É verdade. Então, quando eu conheço a motivação do colaborador, eu sei o porquê que ele está ali. Seja porque ele quer comprar um iPhone. Seja porque ele está pagando a faculdade. O que motiva ele estar naquele lugar? E os combinados. Combinado é das 8 às 18, começou a se movimentar antes disso, chama para conversar. Reforça o que foi combinado. O que acontece? A gente precisa, como empresário, entender que a gente precisa perder tempo para ganhar tempo. Quando eu entendo que eu estou perdendo, entre aspas, porque nunca é perder, né? Mas para conversar, para alinhar, de maneira estruturada, eu ganho tempo de produtividade com o meu colaborador. E eu esqueço também, Diego, como empresário, que muitos ali é o primeiro emprego. É o primeiro emprego. Outro ponto importante, por que eu bato tanto na importância da liderança bem alinhada, da liderança ativa? Sai da cadeira do operacional. Você não é um operacional, você é um líder. Tua agenda tem que estar em branco para as pessoas, para olhar números. Os números do teu time estão produzindo? Estão produzindo certo? O e-mail que eu estou trocando com o cliente, está um e-mail muito prolixo, muito longo? Será que eu não consigo otimizar numa frase, num parágrafo? É o líder que vai orientar. Como que eu quero um pensamento estratégico de um auxiliar? Ele não vai pensar igual a um líder. São cadeiras diferentes, senão os salários seriam iguais. Só falha aí, cara. Falha no básico aí, né? No básico. De novo, você falou muito esse final de semana. Não precisa inventar a roda. Não precisa ir para o complexo. Faz o básico. O João Apolinário, da Polishop, ele falou uma frase que eu achei incrível. Perguntaram para ele, João, o que é inovação? Ele falou para mim, inovar é melhorar o que já existe. Eu não preciso inventar a roda. Faz o básico. E faz bem feito, e melhora aquele básico, pronto, os resultados vão aparecer. Total. Quais são, nessa sua jornada aí de 10 anos na área, quais são os 3 maiores erros que todo empresário comete na hora de contratar? 3 principais. Achar que sabe entrevistar. E dentro da entrevista, né, nesse primeiro tópico, fazer perguntas que não cabem naquele lugar, como, por exemplo, você é casado? Qual é o seu signo? Você consegue trazer... Vanessa, mas eu quero entender a vida familiar dessa pessoa. Você pode, mas existe um outro contexto que você consegue acessar essas informações. Boa. Então, não saber entrevistar da maneira certa, porque se tem alguém que estudou para isso, por que eu não vou... Diego, eu vou fazer contabilidade se eu não entendo de contabilidade? Eu vou fazer financeiro se eu não entendo de financeiro? Vai dar ruim, vou ter prejuízo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não fazer os combinados. Não fazer os combinados. No começo já, né? Ali na entrevista. Nossa empresa tem essa cultura. É isso que a gente acredita. É nesse lugar que a gente está, mas é para esse lugar que a gente está olhando e onde a gente quer chegar. Aqui não permitimos isso, isso, isso e isso. É importante esse alinhamento. Sim. E perguntar qual é a expectativa da pessoa também. Quando eu faço isso já, linkando, né, o entrevistar direito e a integração, ali na entrevista, perguntar as expectativas desse colaborador é muito importante. E se a intenção dele, se o sonho dele é fazer um intercâmbio para o Japão daqui a 1 ano? E eu não conversei com ele, eu não perguntei as expectativas dele na entrevista. Daqui a 1 ano ele me pede para sair. É custo. Todo desligamento é custo. De dinheiro, de tempo, de energia. E o terceiro
é não colocar a pessoa certa no lugar certo. Como isso? Como que eu coloco a pessoa certa no lugar certo? Como que coloca? Conhecendo esse perfil, mas antes disso entendendo qual é o cargo de fato. Eu tenho ele desenhado. A maioria dos clientes que chega para mim, Diego, a gente faz uma assessoria no recrutamento e seleção. Não é só divulgação da vaga. Por que é uma assessoria? Porque muitos chegam falando, Vanessa, eu preciso de um financeiro. Ok, deixa eu entender que financeiro é esse. Ele vai fazer contas a pagar, contas a receber, faturamento, ele vai fazer ali a emissão de nota fiscal, ele vai ter contato com a contabilidade, ele vai falar com o cliente. Ok. Qual o nível? Precisa ter conhecimento em algum sistema? Excel avançado, já é um Power BI? Então não é um auxiliar, a gente já vai para um analista. Qual que é o salário médio que é pago na região, mercado, no mesmo nicho da tua empresa, com o mesmo porte? Eu faço essa pesquisa. A gente estrutura a vaga para ser a mais assertiva possível na busca dessa pessoa. Até para despertar o interesse. Com certeza. Para a divulgação ficar assertiva. Se eu só divulgo uma vaga, estou contratando um financeiro, de segunda a sexta, salário a combinar. Salário a combinar. Quem que vai ficar interessado nessa vaga? Uma pessoa desqualificada. Muito desesperada. E desqualificado? Que está desempregada há um tempão. Eu falo. Você falou. E faz sentido o que você falou, Diego. Eu falo isso e sempre gera polêmica porque eu não contrato pessoas desempregadas. Eu prefiro contratar quem está trabalhando. Porque quem está trabalhando, normalmente é uma pessoa mais qualificada. Se eu vejo ali que a pessoa está desempregada há 3 meses, eu vou sondar. Se esses 3 meses, ela que pediu demissão e ela saiu porque demitiu de repente o seu líder imediato, não viu o crescimento na empresa, e nesses 3 meses é uma pessoa que está se capacitando, fazendo curso, buscando mais conhecimento, enfim, está em movimento, eu penso em contratar. Agora, eu gosto mesmo de contratar gente que está trabalhando. Deixa eu dar uma dica, então, para quem está procurando emprego e está há mais de 3 meses desempregado. Ajuda essas pessoas para contratar. Teu currículo é tua carta de apresentação. Vanessa, eu me garanto na entrevista. Só que se o teu currículo não estiver bom, tu diminui 70% as suas chances de ir para uma entrevista. Isso é fato. Porque é o primeiro contato, né? Coloca no seu currículo o motivo do desligamento. No seu LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma potente de network, de negócios, de carreira. Não é para se candidatar a vagas somente. É o que menos é feito. O foco ali são negócios, né? Carreira. Coloca no teu currículo o motivo que você está há 3 meses desempregado. Ou há 1 ano, 2. Pode ser que você fez... você saiu da maternidade e você quis fazer uma pausa na sua carreira para se dedicar à maternidade. Coloca isso no seu currículo. Eu já contratei assim. Eu tinha uma gerente que foi isso. Ela ficou um tempo na maternidade. Mas você soube o motivo. Quis cuidar do filho, ser mamãe, né? Eu falei, pô, que legal. Cara, ele arrebentou comigo um tempo. É isso. Mas coloca no seu currículo. Como é que o outro vai saber? O outro não tem bola de cristal. Não tem. Ele não sabe que você ficou 2 anos afastado do mercado para se dedicar à maternidade. Para um projeto, para um ano sabático, porque você passou por um problema de saúde, porque você estava cuidando da sua mãe que estava enferma. Não tem vergonha de fazer isso? De colocar? Não, mas é que na cabeça do ser humano... Porque na cabeça do ser humano é óbvio. Eu me garanto na entrevista. Isso eu conto na entrevista. Mas você nem vai chegar na entrevista. Quando olharem o seu currículo, 2 anos desempregado, não. Aí eu olho um outro currículo que está aqui. Trabalhando ou só 1 mês que recentemente saiu do último emprego. Quem que eu vou chamar? Se eu não tenho motivo desse aqui que está 2 anos. Lógico. Eu vou chamar esse aqui. Lógico. Então, entende que vai reduzindo as chances dessa pessoa ir para uma oportunidade e às vezes ela olha e não entende. Ela fala assim, nossa, mas essa vaga, eu tenho tudo que essa vaga precisa. Eu tenho a formação, os requisitos, o conhecimento, a experiência, é próximo da minha casa, é uma empresa que eu gosto e admiro. Por que eu não fui contratado? Por que não me chamaram para entrevista? E aí eles criam uns monstrinhos. Ou seja, tem muita gente que perdeu excelentes vagas e até hoje nem sabe o motivo. Exato. E foi esse. Foi esse. E quem foi demitido por justa causa? Pode colocar também? Tem como colocar. Tem como? Tem como. Como é que coloca? Tem como. Tudo você consegue justificar. Tudo é justificável, Diego. Tudo é justificável. E se tiver errado, dá real também, né? Falar, olha, eu fui demitido, eu pisei na bola. Sim. Eu gostaria de pegar um currículo assim. Sincero. Olha, eu vacilei, não segui as regras da empresa e tal, mas eu percebi meu erro, assumi, estou melhor e estou buscando uma nova oportunidade. Jamais falar da empresa que você já trabalhou. Exatamente. Seja grato. Ai, Vanessa, mas foi uma empresa horrível, me causou traumas
horríveis, irreversíveis, né? Eu espero que não. Mas não fale mal, porque quem tá te entrevistando tá te conhecendo. Isso fala mais de você do que do outro. É verdade. Você pode trazer de maneiras diferentes. A empresa olhava para um lugar, eu olhava para o outro, não fez mais sentido essa parceria de trabalho, então eu resolvi encerrar. Eu entendia que naquela época a minha maturidade profissional não estava ainda tão avançada e de fato eu não entreguei o que foi combinado, tinham resultados que eu deixei na mesa, eu não entreguei. Por isso desvinculou, né? Teve o distrato do meu contrato como um colaborador, que é um contrato, né? Seja CLT, seja PJ, é um contrato de trabalho, é um combinado, né? Então, sim, tem maneiras de você colocar esse motivo do porquê que você saiu da última empresa. Seja porque te evoluíram para o mercado, como a Leila falou, ou porque você decidiu sair. Muito bom, hein? Muito bom. Tô gostando, hein, gente? Deixar tá eu falo. Bom aqui, hein? Vocês estão gostando? Quem tá gostando, faz o seguinte, dá uma curtida aí agora, pega esse episódio, se você estiver no Spotify, dá uma tocada ali na sineta para você não perder nada aqui no Fala Que Eu Te Lucro. Clique em copiar e já compartilha nos grupos de WhatsApp que tem empresários, porque a maior dor do empresário brasileiro, de fato, sem dúvida alguma, é gente. São pessoas. E quando o empresário cai na real, o que acontece? Ele fala, caramba, o erro era meu. Eu que não sabia, eu que não tinha conhecimento, eu era ignorante nessa área de RH, eu nem sabia o que era um DP, nem sabia o que era RH. Eu acredito que até aqui muita gente já se identificou. Caramba, eu não sabia disso. Tenho certeza. Os colaboradores também, as pessoas que querem trabalhar, porque assim, Vanessa, existem algumas pessoas que querem ter o próprio negócio. Sim. Né? Tem gente, não, eu quero ter a minha própria empresa. Isso é muito legal, quer desenvolver. Mas tem gente que não tem perfil, não tem estômago para ser um empresário. E tá tudo bem também. Uma carreira bonita, independente de onde você esteja, se você sempre fizer o seu melhor, cara, vai ser melhor que perfeito, né? Como que o empresário hoje... Não, peraí. Para ser mais assertivo. O que o empresário hoje tem que olhar para contratar uma pessoa de forma mais assertiva? O que ele tem que olhar? Ele olha o perfil, ele olha o currículo, ele não tem RH, ele é tudo. Tá? Esse cara aqui, ele é tudo. Ele vende, ele entrega, ele tem uma equipe ali de 2, 3, no máximo 10 pessoas. E a contratação, tudo é ele. Ele não tem como contratar um RH, uma empresa para fazer esse serviço. O que ele não pode deixar passar? Ele falou, não, agora sim eu fiz uma contratação correta. E eu fiz sozinho. O que ele tem que fazer? Passo a passo. Analisar esse currículo, entendendo o que tem ali, o que ele precisa. Mas antes disso, um primeiro passo, né? Antes desse olhar o currículo, é ele ter clareza do cargo que ele precisa dentro da empresa dele. Boa. Então ele precisa ter um cargo. Porque, por vezes, o empresário, ele tem 1 ou 2 atividades ali que é gargalo para ele. E aí ele pensa, preciso de alguém, preciso contratar. Mas é importante pensar assim, essa pessoa que eu vou contratar para ficar aqui das 8 às 18, de segunda a sexta, para fazer 2 atividades, olha para dentro primeiro. Identifica quem do teu time talvez poderia abraçar essa atividade. Legal. Conversa com o teu time interno primeiro. Não, é uma lista significativa, né? Não, eu preciso de fato, eu não tenho financeiro hoje, ou a demanda cresceu muito, e o meu financeiro que faz financeiro, contas a pagar, contas a receber e faturamento já não dá conta. Eu preciso de mais um, porque eu vou separar. Um vai fazer só contas a receber e outro vai fazer só contas a pagar. Legal. Mas coloca essas atividades em lista para você identificar se você de fato precisa. Primeiro ponto, preciso. Identifica qual vai ser o nível desse colaborador. Ele vai ser um auxiliar, ele vai ser um assistente, talvez um estagiário já consiga suprir, um menor aprendiz. É um analista. Não, eu preciso de um gestor, eu preciso de alguém já com um know-how, uma experiência já mais robusta. Então, esse é o primeiro ponto. Olha para dentro. Quando a gente vai reformar a nossa casa, a gente não olha para dentro, a gente não vê o que precisa. Mesma coisa. Identifiquei que eu preciso. Faz a divulgação. A divulgação é muito importante ser feita da maneira correta. Posso divulgar ali no Instagram e tal, WhatsApp? Como é que é? Pode divulgar nos meios que você entender. Eu sugiro que não faça uma divulgação no feed da empresa. Mas nos stories, se você não está todo o tempo abrindo vaga, a mesma vaga, pode ser nos stories. Senão isso também é um marketing negativo. Quem para nessa empresa, o que acontece lá dentro? Toda hora jogando vaga ali, Toda hora, o que está acontecendo? Ou a empresa está crescendo muito, ou ninguém São vagas diferentes, exato. Mas aí criar o achismo no consumidor é muito ruim, né? No cliente. Então,
fazer a divulgação. Pode ser nos grupos de WhatsApp, em compartilhamento com outros empresários, LinkedIn, tu pode fazer essa divulgação. No próprio site da empresa, algumas empresas têm o Trabalhe Conosco, né? Enfim. Só que, Diego, agora eu tô falando com você e eu tô pensando, mas essa é uma economia burra. É? É. Por quê? Porque assim, eu vendo tempo pro meu cliente. Você vende tempo? Eu vendo tempo. Você não trabalha com gente? Trabalho. Como é que vende tempo? Eu vendo tempo. E eu vendo dinheiro também. É? Fala mais sobre isso aí. Tudo isso que eu falei que ele teria que fazer, ele não demanda tempo? Parar o time, olhar para cada um, entender quais são as atividades, por que eu preciso dessa pessoa, quais atividades ela vai fazer, abrir a vaga, divulgar, parar e divulgar. Boa. Olhar currículo por currículo que chega, Total. identificar quais que eu preciso, fazer contato via WhatsApp ou ligar, vem na minha empresa, tal dia, tal horário, tal local. Isso não demanda tempo? Demanda tempo. O empresário precisa estar fazendo isso? Mesmo pequeno? Verdade. Faz sentido. Quando eu abri a Focus, lá em 2018, eu tinha esse pensamento. Vanessa, sozinha, com uma ideia de negócio, centraliza, eu vou fazer tudo sozinha. Eu fiz o site na Wix, né? Aquele site que Você faz fez o site site. pronto. O meu primeiro foi. Eu fiz ali as redes sociais, o Instagram, né? Da Focus. Eu levava um dia, uma manhã inteira para fazer uma arte. Uma manhã. Quando eu conheci o Felipe... Horas. Horas. 4 horas. É tempo, né? Porque eu não tenho essa aptidão, eu não tenho esse talento, eu não sou criativa para fazer uma arte que vai ser atrativa, que alguém vai olhar e falar assim, eu quero trabalhar com a Vanessa. Eu quero comprar o serviço da Vanessa, porque esse post eu conectei com isso. Eu não tenho essa expertise, eu não tenho essa expertise. Quando o Felipe entrou na vida da Focus, que isso foi um ano depois, em 2019, essas 4 horas que eu me dedicava fazendo uma arte, eu atendia clientes. O Felipe se pagou. Ele se paga até hoje mensalmente. Por conta das horas que você não se dedica mais para isso. Por isso que eu digo que eu vendo tempo pro meu cliente. Legal. Porque Muito boa esse essa percepção, tempo, esse tempo que ele vai se dedicar divulgando, e eles chegam para mim, Diego, eu pergunto, é a primeira vez que você abre uma vaga através de consultoria? Eles falam, não, Vanessa, já tentei. Ou alguns falam, sim, é a primeira vez. E você essa contratação é para quando? É para ontem. Por quê? Eles já estão há meses tentando, não conseguiram, achando que iam ter um gasto, investindo num profissional para buscar. E quando eles chegam é para ontem, porque a demanda já está batendo. Ficaram... se for fazer uma análise 360 da empresa, é super perigoso ficar perdendo esse tempo, né? Tem uma calculadora aí, me dá uma calculadora aí, me dá um celular aí para fazer um cálculo aqui. Enquanto eles pegam ali... Daí, Carlos. E lembra do marketing que eu te falei? Quantas pessoas eles entrevistaram de maneira errada, de maneira equivocada? E não precisava, Nesse né? período. Não precisava. Entrevistei... Não precisava. sei lá, eu tenho 2 vagas, entrevistei 20 pessoas. Aqui. Valeu, mestre. Vamos lá. Pera aí. Vamos ver aqui. Então, vamos imaginar que o empresário que faz aí, tira entre Prolabore e lucro 50 mil reais por mês da sua empresa. E ele quer contratar pessoas, né? Se eu pegar... Gente, me acompanha nesse cálculo aqui, rapidinho. Só pra gente ver o que a Vanessa tá falando aqui. Se eu divido 50 mil reais por 30 dias, né? Vai dar quase 1.700 reais por dia. Ou seja, de Prolabore, ele faz 1.700 reais dia. Tá? Mas vamos supor que essa é uma empresa pequena, com uma boa margem de lucro, e esse mesmo cara, ele tem uma empresa que fatura 300 mil reais mês, né? Então, ele tem 300 mil reais de faturamento. Nós vamos fazer a mesma coisa, pegar 300 mil, dividir por 30 dias, vai dar 10 mil reais o dia. Beleza? Então, 1.700 reais é o dia dele de Prolabore e 10 mil reais é o dia dele de trabalho na empresa. Caso ele seja um empresário, que venda e tal. Normalmente, quantas horas, mais ou menos, você percebe que as pessoas ficam tentando até procurar você? Sei lá. Meses. Meses? Meses. Sei lá, pegando esses meses, todas as horas, vão dar o quê? Sei lá, uns 5 dias dedicados a contratar uma pessoa, entre fazer a vaga, mandar currículo, falar com um monte de gente, fazer entrevista, até achar a pessoa.
45 dias. Pode. É nesse nível. Tá, mas vamos colocar 5 dias. Tá. Pra ser fazer bem, uma conta. bem Sim. de buenas aqui. Para não assustar tanto. Para não assustar tanto. Tá, mas vamos colocar 5 dias, considerando que esse empresário trabalhe 8 horas por dia, vão dar quantas horas? 40 horas, né? 40 horas. Nesse nosso cálculo aqui, se a gente for considerar a retirada dele de 50 mil reais, que é uma retirada boa para o empresário que está começando. Gente, olha só, se você tem uma empresa e você está tirando 10 mil reais, fecha a empresa, se você não estiver crescendo ou tiver um propósito de crescimento. Ah, não, já tem 5 anos que eu tiro 10 mil reais. Tá errado. Não faz sentido. Todo o negócio nasceu para crescer, tá? É por isso que você está aqui assistindo e ouvindo nosso podcast. Se você não ainda tem um Prolabore e uma retirada de 50 mil, coloque isso aqui como uma meta para você até daqui 2 meses. Daqui 2 meses você volta, assiste de novo e deixa no comentário. Agora eu estou fazendo 50 mil, tá bom? Conto contigo. Então vamos lá, voltando aqui ao nosso raciocínio. Se eu multiplicar R$ 1.700 por 5, que são 5 dias, olha isso aqui. R$ 1.700 vezes 5 dias vai dar R$ 8.500. Legal? Que isso aqui é considerando a retirada dele. Se eu fizer a mesma coisa por R$ 10 mil, que é o dia dele na empresa, né? Vai dar aqui 50 mil reais. Considerando o tempo que ele está investindo. Aqui. Então, aqui a gente está considerando somente o tempo investido. Não estamos fazendo aqui um custo de oportunidade, que é, ao invés de eu estar fazendo isso, e se eu estivesse fazendo isso? Por exemplo, se eu pego 40 horas e falo, cara, você não precisa mais usar essas 40 horas e você vai usar essas 40 horas 100% em venda. Quanto de dinheiro você não faria? Então, se você utiliza 40 horas em venda, talvez um faturamento de 300 mil pudesse ir para 400 mil reais. Então, não vou usar o custo de oportunidade, que já seria 100 mil reais que está na mesa. Sim. Né? Por conta dessa... Eu entendi o que você falou. Estou fazendo aqui para vocês que estão ouvindo entender a gente. Então, você cobraria quanto, mais ou menos, para contratar um colaborador que recebe 7 mil reais por mês? Pode calcular 85% desse valor. 85%. Legal. Então, 7 mil reais vezes 85%. Então, você vai cobrar desse cara R$ 5.950 para encontrar essa vaga de forma assertiva, com prazo. Exatamente. Cara, eu quero alguém assim. Você consegue pegar essa pessoa. É um headhunter, é uma pessoa que... Um sniper. Então, esse nosso fictício empresário aqui, ele vai pagar para a sua empresa R$ 5.950, arredondar para 6 mil reais. Legal? E ele vai ter 40 horas a mais, considerando o pouco tempo que ele investiu nisso. E se ele utiliza... Cara, a conta não faz sentido, então, o empresário... Fora o marketing positivo, porque a gente faz assessoria blindando a empresa do cliente. É alguém com conhecimento fazendo isso. Fora que a gente dá uma estrutura para a terceira etapa. Porque a gente tem para a última etapa, eu vou chamar, né? Tem etapas na contratação? Tem, quais são as etapas? São 3 principais. Quais são as principais? A divulgação, né? Dentro da divulgação a gente tem a triagem de currículos, que é olhar currículo por currículo. Legal. Tempo que o empresário ia parar olhando currículo por currículo, ou seja, recebendo uma indicação, triagem. Nessa triagem a gente já faz algumas perguntas para otimizar tempo com esse candidato. Perguntas que a gente faria numa entrevista, que não precisa tu fazer a pessoa se deslocar até um local. Você otimiza isso dentro das ferramentas digitais. Para dizer um sim ou não logo ali. Sim ou não. É uma etapa com algumas eliminatória. Perguntas, isso. E já são perguntas já estruturadas para a gente já ir conhecendo esse perfil. A segunda etapa é uma entrevista com o especialista em recrutamento e seleção, com foco em comportamento. No caso, você. Isso, identificando quais são as competências comportamentais que o meu cliente solicitou. Vanessa, eu quero alguém proativo, um relacionamento bom interpessoal, ele vai vender, eu preciso de alguém com perfil comercial, eu preciso de alguém nessa faixa etária de idade, eu preciso de alguém que more nesse local aqui, com essas competências comportamentais. Isso eu vou identificar na segunda etapa. E eu vou trazer as informações sobre a empresa. Então, eu sempre abro essa conversa com eles na segunda etapa dizendo... Aqui você vai saber também as informações da vaga. Precisa ser bom para os dois lados. Eu vou te conhecer para entender se você é o perfil que hoje a empresa precisa. Do mesmo modo, eu vou te trazer informações sobre a empresa para você identificar se essa empresa é uma empresa que você busca e gostaria de trabalhar. Legal. Precisa ser bom para os dois lados. Tudo bem para você? Eles falam sim. Então, eu falo, eu preciso que essa conversa seja transparente, clara. Abra aqui as informações. Essa etapa é muito importante.
conheço esse perfil, tá dentro do que o Diego me pediu, é o profissional que ele precisa? Identifiquei ele na conversa. Eu dou orientações para esse candidato, ele chega mais pronto para o empresário. Eu oriento ele a estudar sobre a empresa, eu passo o link do site, Instagram, Boa. eu conto quem é a empresa, eu falo da cultura, eu falo estuda sobre a empresa e se prepara para a terceira etapa. A terceira e última conversa vai ser com o contratante. E a gente entrega uma estrutura com 4 sugestões de 3 ou 4 perguntas para o empresário fazer nessa etapa final. Até para ele não repetir as perguntas que a gente já fez na etapa 2. E eu entrego um parecer com essas perguntas e respostas feitas, com o currículo dessa pessoa. Então, ele já chega muito filtrado, Diego. Muito peneirado para o empresário. Nós fazemos toda essa intermediação de agendamento, de entrevista. Compareça à empresa do Diego no dia tal horário. Isso é muito bom, cara. Eu vendo tempo. Isso é muito bom. Não, tempo e dinheiro. E dinheiro. Né? Eu vejo que todas as empresas que envolvem tempo e dinheiro, elas vão perdurar no mercado, porque o tempo já provou isso. Né? O que é o tempo? Custo de oportunidade. Ao invés de eu estar fazendo isso, eu vou fazer esse outro, 80-20. O que vai dar mais resultado para mim. Sim. E outro ponto, Muito Diego, bom. na assessoria já, eu pergunto, eu não faço nenhuma reunião, eu não envio nenhum, isso eu já fazia, tá? Você vai se orgulhar agora aqui da sua mentorada. Eu não envio proposta de recrutamento e seleção, eu preciso conhecer a empresa, seja presencial, eu gosto muito de ir até a empresa, ou online, conversar com esse empresário, para ele me contar a história da empresa, a cultura, porque quando eu conheço a essência, a assertividade, eu aumento a assertividade na contratação. Total. De buscar um perfil que vai ser aderente a essa cultura. Porque você se conecta. É um relacionamento, tem que ter pontos em comum. Como que eu vou contratar para a sua empresa uma pessoa que é vegana se a sua indústria usa origem animal? Exatamente. É o Somos melhor engenheiro. Somos um frigorífico. Ele vai ficar na sua empresa, os valores vão bater. Fit cultural, que a gente chama. Tem que ter. Tudo isso na busca, nesse alinhamento. Então, jamais eu faço só o envio da proposta, porque eu preciso conhecer, para eu recrutar com assertividade, eu preciso conhecer, eu sou os olhos do meu cliente naquele período. Eu sou o RH terceirizado dele, assim como ele tem a contabilidade, assim como ele tem o jurídico, ele precisa ter o RH. E eu pergunto para ele, como que é a integração? Quem vai receber esse colaborador no primeiro dia? Porque no serviço de recrutamento e seleção, ele acaba aqui. Fiz toda essa busca, te entreguei o profissional, você falou, Vanessa, eu quero contratar o Carlos. Pede para ele começar tal dia e solicita que ele providencie essa lista de documentos. Nosso trabalho vai até aqui, porque daqui para frente é contabilidade. É DP. Boa. É departamento pessoal. Tem essa divisão, essa fronteira, né? É. Cara, a gente vai até aqui. Até aqui, daqui para frente é com o seu departamento pessoal, contabilidade. Legal, tá vendo, gente? Que é contrato de trabalho. Que é uma parte burocrática. A sua parte é de assinar recrutamento, carteira de trabalho. É buscar, achar o talento. Isso. E aí eu pergunto, quem vai fazer a recepção desse colaborador no primeiro dia? Tem uma integração? Você tem um manual de conduta feito? Já um manual de boa convivência. As regras estão claras para ele conhecer nesse primeiro dia de trabalho? Porque um ponto importante, Diego, eu vou buscar o melhor profissional. Tá dentro do que você pediu. Só que se dentro ele entrou, não tem integração, não tem os combinados, não tem um manual de conduta, ele chega e não tem um computador para ele trabalhar, a cadeira tá toda troncha. Como é que ele vai ter entrega? Quem que é o líder imediato? Ele foi apresentado para os colaboradores, para todo cliente que eu faço consultoria, eu já peço para eles, faz um disparo de e-mail. Tem gente nova na empresa do Diego, tem gente nova no Select Club, uma foto, qual o cargo dessa pessoa, para os demais colaboradores saberem quem é. Muito bom. Chega no refeitório, oi, quem é você? Já fala o nome. Eu comecei a trabalhar hoje aqui. Poxa, então tá, seja bem-vindo. Do mesmo modo quando alguém sai. Também informar, que é o endomarketing. Aí é uma outra área que a gente também pode entrar. Que é a comunicação interna com o meu cliente interno, que é o colaborador. E aí vem a assessoria, né? Vem a consultoria. Daí eu entro, aí eu passo pro outro lado da porta do cliente, que é auxiliar ele nessa estrutura, caso ele não tenha. Muito bom, Vanessa. Cara, eu tô anotando pra caramba aqui, eu não sei vocês aí. Tô falando muito rápido? Não? Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Eu acelero, engata a segunda, terceira e vou. Aqui, meu amigo, aqui é assim, ó. Pá! Você vai ter que, ao invés de acelerar, você vai ter que desacelerar esse vídeo aqui. Pra pegar aqui o ritmo da Vanessa, meu querido. Olha só, Van, vamos aqui. Existem várias gerações no mundo. Mas tem uma geração aí que eu vou te falar. É o caos. Todo mundo fala, cara,
não dá para contratar a geração Z. Essas pessoas não querem nada da vida, não entregam direito, não cumprem horário, não têm ambição. Na sua opinião, como que faz para contratar a geração Z, para capacitar a geração Z, para entender a geração Z e para reter a geração Z? Porque eles estão aí, mão de obra não tem. Como é que faz? Precisa, é né? possível? É. Conta pra gente. De novo, são os combinados. Eu preciso conhecer esse colaborador. Quem é essa pessoa de 18 anos, 19 anos que está na minha frente, de 20? Com quem que ela mora? O que que ela faz? Ah, mas Vanessa, eu não posso perguntar sobre vida pessoal. Tem jeito sim, tem estratégias para você entender o contexto. Quais são os teus sonhos? O que que você almeja? Está fazendo alguma faculdade? Não? Vai começar? O que que você pretende fazer de faculdade? Legal. É conhecer a pessoa. Não é conversando que a gente conhece? Total. A geração é diferente. Mas um ponto é importante, Diego. Da nossa geração para antes, nossos pais, a gente ainda tem muito da era industrial. Né? E se a gente parar para analisar a história, antes eram 2 ou 3 atividades no máximo que a gente tinha numa jornada de trabalho. Boa. Apertar parafuso. Hoje você olha uma lista imensa de atividades para um mesmo profissional. É um multitarefa. Dentro do cargo dele. Um analista de importação. É uma lista de 12, 13, mais quando a gente vai abrindo esse fluxograma, né? Esse profissional, ele vem diferente, porque hoje a pegada está diferente. Como que é a comunicação? Como que é o cognitivo dele? Como é que é? Como é que ele funciona? Ele funciona com várias abas abertas na cabecinha dele. Nós somos assim. Nós somos assim. Porém, a gente tem um pouquinho do vestígio do quê? Do medo de sujar a carteira. Não sei se você já ouviu essa expressão. Essa geração não. Porque é uma geração que nós também temos isso muito forte, porém algumas coisas nos barram, que são as nossas crenças e o que a gente veio de criação. Mas essa geração tem muito forte que eles ficam onde faz sentido. Então a importância de você mostrar, a nossa empresa ela está aqui, mas ela quer chegar aqui. Faz sentido para você olhar para esse lugar? Bingo. Porque se eu não converso e não alinho essa expectativa, eu não sei, ele vai entrar, em quanto tempo eu posso virar analista 2? Como é que faz para crescer na empresa? Essa é uma pergunta super comum e plausível, ela é justa. Como é que eu não vou alinhar a expectativa? Tenham cargos e salários bem claro, bem definido? O ser humano não é movido a metas, a desafios, a objetivos, então eu entro para trabalhar. Eu não sei onde eu posso chegar, porque eu estou no escuro. Aí vem uma outra oportunidade que me deixa claro aonde eu posso chegar e isso me conecta. Eu gosto desse lugar, eu vou pular, eu vou para lá. Lá faz sentido para mim. Aqui eu nem sei se eu posso crescer. Estou aqui há 3, 4 meses esquecido, nem uma avaliação de período de experiência fizeram comigo, não perguntaram como que eu tô, o que eu já entendi do que eu estou fazendo, aonde que eu tenho dúvidas, aonde que eu já não tenho tantas dúvidas assim, o que eu mais gostei do que eu estou fazendo no dia a dia. Perguntas óbvias, né? Liderança. Muito bom. E como é que lida com a frustração da geração Z? Por exemplo, como que eu faço para chegar no determinado cargo? Olha, fulano, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E aí, a geração Z vai lá e faz isso. Só que isso não resolve. Eu não quero um voo de galinha. Eu quero uma pessoa que tenha constância, que tenha disciplina, que faça, até para no tempo ela se provar que ela tem uma casca, que é possível ela continuar mantendo aquela performance. Porque eu vejo que um gerente, ele não é gerente depois que ele assina a carteira. Um gerente, ele já se mostra antes de assinar a carteira. A gente visualiza, fala, pô, aquela pessoa tem um perfil de liderança, então deixa eu observar mais. Ele não faz só o que foi pedido para ele, ele faz a mais. Só que em algumas mentalidades, fala, cara, se eu não vou fazer a mais, que eu não estou sendo pago para isso. E aí, Ivan? Aí ela faz 1, 2, 3 vezes e o líder está no seu pré-julgamento, ele fala, não, eu quero ver mais um pouco. Essa pessoa se frustra porque fez 1, 2, porque agora ela sabe o caminho. Como é que lida com essa frustração? Como é que o empresário pode conversar com esse colaborador para que ele não se frustre, não peça demissão e comece de novo um novo ciclo? Porque, cara, a demissão ou o pedido de demissão é ruim para os dois lados. Dos dois lados. Porque para o empresário é terrível, ele vai ter que repor uma cadeira ali, não é? Aí tem que começar relacionamento, cultura, treinamento. Cara, treinamento, isso dá trabalho. Sim. Mas para quem está saindo também. Também. Porque ele vai ter que ir para outra empresa, outra cultura, outro tudo. Tudo novo. E é ruim para todo mundo. Como é que casa isso aí?
frustração. É importante ter estrutura, por isso agora eu vou falar um pouco da consultoria, né? Tá, Dentro da consultoria, a gente faz aí a estruturação dessa avaliação de desempenho ou de performance. E mensalmente, você vai olhar para esses combinados. E a gente consegue amarrar com esses critérios. Então, eu tenho definido onde eu quero chegar, a empresa deixou claro quais são os requisitos, quais são os critérios que eu preciso cumprir para eu chegar nesse cargo que eu almejo, nesse lugar. Então, eu vou ter esse, tá tudo definido, ok. Aí vem a liderança para fazer o acompanhamento. Então, eu vou sentar mensalmente com essa pessoa e eu vou mostrar, tá aqui, ó, a tua performance durante o período. Então, mês passado, lembra que a gente conversou sobre isso? Aqui você ainda precisa melhorar. Qual é a tua dificuldade aqui? Como que eu posso te ajudar? Boa. É pegar na mão. Liderança é pegar na mão, é fazer junto, é olhar, é entender que o outro tem limitações. Principalmente quem está em cadeiras mais operacionais, auxiliar, assistente. O analista, ele tá ali, né? Entre um técnico especialista, mas se é um analista júnior, pega na mão. Então, assim, a importância, Diego, dessas conversas mensais com essa ferramenta estruturada para que ele consiga mostrar. Eu fiz 1, 2, 3 critérios, mas são 5. O que aconteceu que você não conseguiu entregar esses 2? Eu não entendi direito. Então, deixa eu te explicar. Boa. Eu achei que esses aqui não eram importantes. Então, deixa o achismo do lado. Vamos falar do que funciona, do que tem que ser feito. Conversar, trocar, mensalmente, olhar para isso. Por quê? Olha o poder de uma avaliação. Quando acontece uma decisão de um desligamento, não é a empresa desligando aquele colaborador. Não é o líder desligando aquele colaborador. É ele se desligando. Ou, se auto-demitindo ou promovendo. Boa. É mérito. É meritocrático. Aí vem, né? Na essência, a meritocracia tá aí. Porque se eu vou no achismo... Deixa eu ver se o Diego vai mais um pouco. Segundo mês. Deixa eu ver se o Diego vai mais um pouco. Terceiro mês. O quanto de dinheiro eu tô deixando sair também só para ficar testando se o Diego vai entregar. Talvez o Diego esteja esperando alguém vir do lado e falar que não tá certo. Ou, ninguém falou nada, então eu vou seguir como eu tô fazendo, deve tá bom. Verdade. Feedback, né? O famoso feedback, que são os retornos. Ele deve acontecer. Por isso que não existe feedback positivo, negativo, assertivo. Assertivo, sim. Existe feedback, existe retorno. Eu vou te chamar e a gente vai conversar. Diego, aqui você está indo muito bem. Continua. Aqui precisa melhorar. Você tinha percebido que aqui precisa melhorar? Não. Para mim estava bom. Pois é, mas não tá. A gente precisa ajustar. Muito bom. Lembra que a gente teve aquele combinado e a empresa ela vai para esse lugar e você tá indo para esse? Ajusta a tua rota, é aqui. Sabe como fazer? Desse jeito? Desse jeito. Sabe como fazer? Não sei. Posso te falar? Deve falar, né? Então vem cá que eu vou te mostrar. É assim que a empresa quer que você faça. É assim que a empresa quer que você fale com o cliente. Não é abreviando você para VC, não é colocando uma figurinha. Verdade. Não é escrevendo errado. Falando só no gerúndio. Gerúndio. Começando com uma letra minúscula. Aqui na empresa a gente chama o cliente de você ou de senhor? Pelo nome ou senhor? Senhor Diego ou bom dia, Diego? Como que é o padrão? Qual é o padrão da empresa? É a liderança que tem que saber. E a liderança sabendo, ela precisa replicar. E replicando, ela precisa acompanhar. No detalhinho. No detalhinho. A mágica acontece, Diego, quando a gente encaixa tudo isso. Tá vendo a importância do RH? Total. Acontecendo aqui a magia? Não, e o mais legal de tudo que é simples e óbvio. Né? De entender. Mas eu venho com uma dificuldade que chega todo dia, tá? Vanessa, eu não sei falar. Vanessa, mudo? eu não sei dar feedback. São mudos? Eu não sei como falar. Vanessa, eu já não tenho mais paciência. Ouço isso da liderança. Ou do próprio dono. Não tenho mais paciência. Por quê? Ele já esgotou a paciência dele tentando, falando do jeito dele que não era assertivo. Não conectava. Então, existe um como falar. Tudo é como se fala. Você sabe, né? Tudo é o como se fala. Isso na vida. Tem mil formas de falar a mesma coisa. Exatamente. É na vida. Então, sim, existe um jeito de aprender. Aí vem a consultoria, ajuda, ajusta, larga a mão e vai embora. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. É melhor não dar o café pra Vanessa, né, gente? Eu vou tomar só, então. Eu quero. Tá aqui. Eu quero. Tem um cafezinho aí, gente? Um cafezinho aqui pra gente. Né? Muito bom, hein? Café com RH.
Falar em café, né? Muito bom. Vem aqui comigo aqui. Turnover. É muito alto o índice de turnover aqui no Brasil. Na verdade, em muitos países atualmente. Né? Você tem alguns casos assim práticos que você já atendeu para mostrar? Porque eu gosto muito de... Quando eu fazia muita consultoria, eu atendia o empresário e o meu foco era, quando ele estava com alguma sangria, né? Primeiro, eu não ia resolver a sangria, eu ia colocar mais dinheiro no bolso dele. Porque se você tem um balde e ele está muito furado... Obrigada. E ele está muito furado, ele está vazando. Mas se você começar a colocar uma quantidade maior de água do que está vazando, ele vai chegar em um momento que ele vai estar cheio. Então fica mais fácil de resolver com dinheiro, tudo é mais fácil de resolver com dinheiro, né? Então o primeiro passo era focar na parte comercial, deixar uma cadência comercial mais forte. E só após essa cadência comercial estar bem mais forte, aí sim eu iria resolver o problema, né? E um dos problemas que eu já vi no empresário é ele estar deixando muito dinheiro na mesa por conta de turnover. Porque fica, né? Fica. E ele não enxerga isso. Para ele é normal. É tão normal que ele tá ali, sei lá, saiu 10 pessoas esse mês. Aí daqui 7 meses saiu mais 5. Ele não consegue visualizar isso aí. Ou saiu uma agora e tal. Mas no lapso temporal, sei lá, de um ano. Qual foi o maior caso que você pegou, que você fez as contas e mostrou assim pro empresário? Tá aqui, ó. Tantos mil reais todos os anos por conta de turnover. E porque você não tem um RH, você tem um DP. Você pode trazer um caso assim pra gente? Teve uma empresa que eu atendi, tiveram algumas, mas essa foi muito pontual porque eles saíram de um turnover de 36% e no final da consultoria a gente fez um trabalho em 3 meses a gente conseguiu ir para 3%. De 36 para 3. De 36 para 3. O que significa esse turnover de 36% em número ali? Era o quê? Eles estavam com uma média de 2 milhões de custo de desligamento, né, de contratação e de demissão, admissão e demissão. E o primeiro trabalho é estancar. Né? Depois é entender onde vem a produtividade daquele povo. 2 milhões ano? Ano. Que isso, cara. Ano. Só turnover? É uma empresa... Rescisão, tal, tudo deu 2 milhões. Treinamento, né? Qual era o tamanho dessa empresa? Ela é uma empresa que ela tem hoje, atualmente, uma média de 200 colaboradores. Tá? E ela atua... Ela tem pontos de vendas aqui em São Paulo, Santa Catarina e Paraná. E, assim, vem muito da conscientização que esse empresário tem sobre isso, né, Diego? Porque eu chamo de custo silencioso. Silencioso. O cliente não olha, o empresário ele não tem o hábito, na verdade, de olhar para isso. Não gostei, desliga. Não gostei, demite, né? Ele precisa olhar para esses números porque tem muito dinheiro escorrendo, né? Pelo ralo. Então, o primeiro trabalho é estancar. Esse foi um trabalho muito árduo que a gente fez com os colaboradores. Teve um trabalho muito forte que a gente precisou fazer com a liderança. Era um trabalho com a liderança, não era algo dos sócios. Os sócios entenderam, compraram, funcionavam, ok. Sócios pegaram. Os executivos ali. Diretoria também. Quando a gente foi para a liderança efetiva, com quem tem contato com o time, ali é onde estava o gargalo, que é a maioria dos lugares. O que é? O que rola? Pressão, assédio moral, pressão, assédio sexual. Sério, meu? Sim, eu precisei fazer um trabalho muito forte com o jurídico. Criamos um canal de compliance para a gente entender de onde vinham. A empresa tinha um número muito significativo de entrega de atestados. E quando a gente tem esse é um ponto importante, Diego. Quando a empresa tem um alto índice de entrega de atestado, ali tem um sintoma que eu chamo, né? Aí vem da psicologia. Ali tem um sintoma. Porque eles não querem estar naquele lugar. Se tem uma recorrência de entrega de atestado num curto período... Você já faz uma leitura. É importante olhar por quê. Por que o Diego teve 5 atestados no período de 2 meses, de 1 mês? Por que ele está entregando atestado? Está, de fato, passando por um tratamento? É diferente. Então, por isso que é importante olhar caso a caso. Não, ele está entregando... E quando eu converso com esse colaborador, quando eu entendo, seja através de entrevista individual que eu faço com um pequeno porte, até 50 colaboradores, acima disso, questionários. A gente consegue também identificar. Ele me conta.
por que ele não quer estar naquele lugar. E ele não quer pedir demissão, porque na cabecinha deles, eles não querem pedir demissão. Eles querem ir para o acordo, que é muito conhecido, né? Ou a lá brasileira. Faz um acordo, te demito. A gente sabe que não pode, tudo certo. Mas eles não pedem demissão, porque eles não têm coragem de pedir demissão. O que eles fazem? Vão pela tangente. Direitos, né? Vão pela tangente. O que é mais fácil? Pegar um atestado. Seja odontológico, seja do posto de saúde. Seja um falsificado. Então, eu olho para isso também. Para a gente tentar estancar. A gente precisa estancar. Esse número está muito alto. 36, 30. Ah, Vanessa, é normal para o mercado. Então, eu vou te provar que não é. Eles trouxeram isso, né? A diretoria trouxe isso na mesa. Não, Vanessa, é normal esse número de turnover para o nosso mercado. Eu falei, não é. É normal. Cara, 2 milhões. Não é. Tá doido. Não Nossa. é. E aí, quando a gente conseguiu chegar em 13, isso eu apresentei para a diretoria. Assim, eles aplaudiram, foi muito legal, né? Total, cara. Só que não é o foco, não são os números. É a produtividade, a entrega dos colaboradores e o engajamento. Vanessa, como é que eu engajo meu time? Assim. Conhecendo, conversando, é um ser humano do outro lado. Boa. Muito bom, hein? Muito bom. Você falou aqui de um negócio, e eu até anotei, quando a gente estava conversando um pouco, sobre a NR1, né? Que traz muita polêmica com um dos itens que tem lá dentro. Fala para os empresários o que é a NR1 e o que ela traz aqui só para a turma entender. O que é? Partindo do pressuposto, né, que o empresário, ele não vai... Ele não sabe o que é, cara. Ele não sabe. Exato. E tá tudo bem não saber. Tá tudo bem não saber. A gente tá aí para ajudar. Ele tem que saber vender, liderar, ok. Isso, perfeito. Né? Gerir ali entender do negócio dele em essência. Entender do negócio dele, fazer o negócio crescer. Porque tem alguém para fazer isso. Perfeito. A norma regulamentadora 1, né, a NR1, ela vem com uma atualização. Ela já existe há muito tempo e ela é muito conhecida com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que isso toda e qualquer empresa que tem colaboradores na CLT precisam olhar, né? Até então, a gente tinha apenas o gerenciamento de riscos físicos. Ergonomia, ambiente, ruído, tem que ter uma cadeira confortável para não dar um problema de coluna, o cheiro, tudo isso. Com a atualização, entram os riscos psicossociais. E aí vem a psicologia organizacional do trabalho com o seu trabalho muito forte. É feito um mapeamento para eu entender o quanto tem de risco psicossocial naquele ambiente. Através de questionários, através de entrevistas, através da quantidade de atestados entregues no período. Então, eu faço um mapeamento para entender o quanto aquela empresa está em risco psicossocial. Burnout, ele se tornou uma síndrome, né, relacionada ao ambiente de trabalho em 2022. Então, isso já vem sendo falado há um tempo sobre saúde mental no trabalho e a gente sabe o quanto isso impacta para a empresa. Então, assim, Vanessa, ela vem como algo ruim para o empresário? Não, ela vem como algo muito bom. É você olhar para dentro. Bom. Como é que vem bom? Uma polêmica isso aí. Diego, eu pego diversos empresários que eles estão quase em uma estafa. Sim. Eu tô com um cliente, tive um cliente recentemente que ele chegou para mim, na verdade foi a esposa dele que me procurou, ela me acompanha nas redes sociais e ela falou, Vanessa, vem atender o meu marido, por favor, porque ontem, eu tô saindo com ele da Unimed agora, ontem ele desmaiou na empresa e não tá bem, a gente não tem vida. A gente tá há um tempão, ele tem a empresa há mais de 15 anos, e há 15 anos ele não tira férias, há 15 anos ele não consegue desconectar da empresa. A gente fez uma viagem, acho que para o Peru, para o Chile, não me recordo. Ficamos algumas horas durante o voo sem internet. Ele teve uma síndrome do pânico, um ataque de pânico durante o voo. Ou seja, o empresário também está doente, Diego. Ele também precisa disso. E quando eu olho para esse mapeamento, que a gente faz essa identificação, será que tem os procedimentos claros e bem definidos? Será que todo mundo sabe o que precisa fazer? Será que os cargos estão bem definidos? Será que esse ambiente de trabalho está tudo redondinho? É esse mapeamento que a gente faz. Porque a norma regulamentadora, com essa atualização, ela olha para 3 principais fatores. É muito fácil de você identificar. Tá? O primeiro é o físico, isso que eu falei. Tá? Ambiente de trabalho, ruído, cheiro, o local adequado para eu sentar, a altura da mesa ali com o teclado e o mouse. Físico.
tá? Ambiente físico. O segundo são as atividades. E dentro dela é isso. As atividades estão bem descritas? Tem pressão a mais para um colaborador e menos para outra? Porque que acontece é muito comum. Sabe aquele colaborador bonzinho que não sabe dizer não? E que faz muito bem feito tudo que você pede? Sim. Qual que é a tendência? Ele receber cada vez mais atividades para fazer. Por não saber não, ele vai estar fazendo muitas atividades. Esse aqui, que é mais malandrinho, tá bem de boa na tangente. E eles têm o mesmo cargo, o mesmo salário. E esse aqui começa a ter uma pressão absurda, porque ele está lotado de atividades. Ele vai começar a adoecer. Vai começar a dor de barriga. Vai começar a dor nas costas. Aí o corpo falando. Aí ele vai ao médico. Então, olhar para as atividades. Elas estão bem descritas, distribuídas, está todo mundo ciente dos procedimentos, o passo a passo, o fluxograma, o organograma, atividades. O terceiro, gestão. Então, a gestão dessas atividades e a gestão / liderança de pessoas. Aí vem assédio moral, assédio sexual, pressão, o jeito que trata. E assim, Diego, não é passar a mão na cabeça. Ah, Vanessa, então agora eu não posso falar. Você tem que ser firme. Existe uma diferença entre você ser grosseiro e você ser firme. E aí é onde tem a confusão. Então, o terceiro ponto é esse. Gestão. Então, ambiente, parte física, atividades, gestão. Ambiente, mapeamento em cima disso. Parte física, atividade, gestão. Tá bem, mas vamos lá. Vamos também colocar os pingos nos is aqui, né? Ok. Agora a empresa ela vai ser cobrada pelo fato de o colaborador estar bem psicologicamente, não está bem psicologicamente. Tem o colaborador que ele não sabe falar não e está fazendo muito. Mas também tem o colaborador que fala, cara, eu quero mostrar mais serviço. Eu quero fazer mais. Né? Eu tô aqui pra, poxa, manda aqui. Manda aqui que eu faço porque eu quero que você me veja, eu quero ser promovido. E aí? Aí vem a lei dessa, aí chega lá o coleguinha, pô, você tá fazendo demais. Então, como é que lida com isso, cara? Atestados. Vai para algo que é tangente. Tá. Não tem atestado. Tu vai conversar com eles individualmente. Vai aparecer alguma coisa, Diego. Sempre aparece. Sempre aparece. Tá, mas não tem atestado, eu sou colaborador, eu quero fazer mais. Liderança. Eu quero trabalhar mais, aí vem essa lei aqui. Porque assim, eu tenho as minhas... Ressalvas. Eu tenho as minhas ressalvas da CLT, cara. Sim. A CLT, pra mim, ela tá totalmente desatualizada pro momento que a gente vive hoje. E essa norma, ela é somente para a CLT, tá? Exatamente. Tá desatualizada. A CLT, ela chegou num ponto que ela infantiliza as pessoas. As pessoas, elas têm várias oportunidades de crescimento. Aí, se alguém quer fazer, hoje eu vou até meia-noite, porque eu tenho um trabalho para terminar e eu vou. Ele tem um livre-arbítrio, mas a CLT não deixa. E se ele for, o empresário deixar, e ele querer ir, e eles fizeram um acordo, e se algum dia eles brigarem, e no momento, né, de saco cheio, ele quiser colocar aquele empresário na justiça, ele coloca, cara. São os combinados. Ele não bate um ponto? Eu sei que são os combinados, Van. Mas banco de horas extras. Aí é o trabalho em conjunto, Diego. Tá. Mas o vocês estão me entendendo, né, gente? Que eu tô colocando ela num aperto aqui. Mas você entende também que o empresário não tem um direito do empresário, entendeu? Tem o direito do trabalho. Tem direito da empresa. Sim, mas é o Código Civil, mas Sim. tem a regra da empresa. Como que o empresário, ele pode? Porque assim, nós sabemos, né, como é que é o mercado de RH. Não o seu RH, que o seu eu conheço. Seu RH é estratégico, você entende a empresa do empresário. Cara, você estudou pra caramba pra isso. Você atende empresas multimilionárias que faturam múltiplos milhões mês. Legal, cara, você entendeu, você resolveu. Mas a maioria dos RHs aqui no Brasil, eles não servem pra contratar a gente. Não. Eles estão ali pra cumprir tabela. E aí traz um colaborador que, cara, eu já tive muito problema. Nossa senhora, é muito B.O., é muito pepino. Sim. Aí os empresários chegavam pra mim, cara, e aí, o que eu faço? Eu falava, cara, pega um advogado bom, vai pro juiz, amigo, não tem o que fazer. Cara, mas a gente fez um acordo. Ele entrou estagiário, ele que quis fazer 2 horas a mais, depois virou funcionário, fazia 4 horas extra. Eu pagava pra ele. Cara, coisa que pagaram, mas não podia, porque a legislação não permite. Já estava pago. E aí?
Eu vou bater no combinado porque é um combinado. Não, eu sei o E combinado, aí- mas o juiz não entende o combinado. Sim, mas quando eu digo os combinados, porque o que acontece? Dentro da CLT, a Aham. maioria bate ponto. Batendo ponto, a gente tem ou as horas extras ou o banco de horas. Boa. Eu preciso dessa liderança olhando para isso também. Aham. Quando eu entro na consultoria com o cliente, quando eu entro, né, na empresa dele, eu sempre digo, o departamento pessoal precisa semanalmente enviar o relatório de horas de cada pessoa, de cada colaborador do time, do líder, né, da liderança ali. Enviar esse relatório. É responsabilidade dessa liderança entender como que está aquilo. Tem colaborador trabalhando a mais, entender por que está trabalhando a mais. Tem um projeto específico, formaliza. Documenta. A formalização, ela é aliada da empresa. A formalização, ela é aliada da liderança. Inclusive, Diego, no caso de um processo. Por isso que eu digo dos combinados. Se a liderança está atenta, olhando semanalmente, por que o Diego está fazendo tantas horas a mais? Porque pode ser que você tenha no teu time alguém que está ficando a mais porque tem um projeto específico que ele quer entregar mais. Você pode ter alguém no teu time que está ficando a mais porque ele quer receber a mais. Aham. Não ficou claro para ele que o ficar a mais é pela entrega. E não só para ganhar a mais pelas horas extras. Então, assim, o que você está me dizendo é que o empresário que já tem um seletista ali e ele tá, cara, eu quero fazer a mais, eu posso fazer um contrato ali à parte? Pode. Existem contratos De dentro da projeto? CLT? Pode. São os combinados, Diego. Não existe só um contrato CLT. Aham. Existe contrato intermitente, Contrato que é dentro do CLT, contrato. Não, ele já é carteira assinada, ele é nosso colaborador. formaliza. Tá aqui. A gente, aí, Por isso a importância do jurídico. Lembra dos três? Sim. Contabilidade, jurídico e RH? Teu jurídico foi fazer a isso para via você. é formalizar. Sempre. Olha, nós temos aqui 10 colaboradores que, além das horas extras permitidas, eles irão por um período de tanto a tanto fazer tal trabalho Tem um e tal. prazo. Aí assina aí. Tem um prazo. Né? Exato. A norma vem, Diego, para os casos extremos de profissionais em que desenvolveram sim a síndrome de burnout, ou tiveram uma estafa, ou um AVC, situações muito graves, em que foi por causa do trabalho. Diego, eu quero um relatório, hoje é sexta às 18 horas, e eu digo, Diego, eu quero um relatório, ou um projeto que você desenvolva um projeto para apresentar na segunda de manhã. É algo esporádico? Tudo bem. Não tem problema, ele vai trabalhar final de semana, é um combinado. Agora, se isso acontece sempre com frequência, como qualquer área da vida, se tem tudo que em excesso faz mal. É o equilíbrio. Por isso que veio a norma, veio a atualização dos riscos psicossociais. E se a pessoa não está produzindo, se ela está entregando muito atestado, se ela está doente. E a gente tem um índice de presenteísmo, você sabia que existe? Índice de presenteísmo. RH olha para números e entrega números, tá? O que é isso? A norma ela vai olhar muito para esse indicador dentro das empresas. O presenteísmo é aquele colaborador que chega no horário, faz tudo o que você pede, sai no horário, mas ele não entrega nada a mais. Ou pior, ele tá ali fazendo dentro do horário dele, mas ele tá viajando, tá na frente ali do computador. Tá cozinhando o galo. Cozinhando o galo. E aí, quando você vai entender... Essa semana até um líder veio e falou pra bom, né, mim. esse negócio, Muito bom. Eu não conhecia o Cozinhando Galo. Agora você já sabe. Teve um líder que falou assim, Vanessa, o fulaninho desligou o disjuntor. Aham. Eu falei, mas me explica isso de desligar o disjuntor. Ele falou, eu olhei, ele fica assim na minha diagonal, e ele tava assim, ó. Paradinho, na frente do computador, paradinho. E eu fiquei observando e ele ficou por uns 15, 20 minutos. Aí eu chamei ele para entender. Ele estava com algumas questões ali em relação ao trabalho que ele estava absorvendo situações que não eram nem para ele absorver. O líder foi lá, trabalhou, conversou, alinhou, ele começou a produzir de novo. Entendi. É esse olhar atento que precisa ter. É produtividade, é número, olhar... Cara, tudo para na liderança. Tudo. Tudo. Vira e volta, a gente tá aqui dando volta, é o dono da empresa, é a ele. liderança. Né? Ou o líder que ele colocou naquela Ou o cadeira. líder que ele colocou na cadeira ali para ser líder. Ele tem que entender o colaborador, saber quem ele contratou, ter um cargo muito bem desenhado, porque caso aquela pessoa saia, eu consigo colocar outra pessoa no cargo, mas se não tiver cargo, dá muito mais trabalho, porque eu preciso achar uma pessoa com aquele modelo mental, de iniciativa, de proatividade, né?
Muito bom. Um ponto importante só da NR aqui, Diego, só para eu ajudar o empresário também, porque esse é um trabalho não só da psicologia organizacional, mas da medicina também. Entrou agora o CID-F. CID-F. Isso, que vai estar lá no atestado. Então, eu fui no médico. Tem um CID-F, esse CID-F é atrelado a algo psicossocial, né? Algo psicológico. Como que ele aparece? Ele não vai aparecer de uma hora para outra, tá? Mas a importância é de ficar atento. Tô com muita dor de estômago, esse exemplo eu dou sempre. Tô com muita dor de estômago, dor na minha barriga. Vou ao médico, tá, Diego? Não tô me sentindo bem. Fui ao médico hoje. Não, Vanessa, vai lá. Muita dor, vai lá. De novo. Aquela dor não vai embora. Faço endoscopia, faço uma bateria de exames, nada físico aparece. É algo mental. Porque o corpo fala. Total. CID-F. Sendo CID-F, tá dentro da norma. Dentro da norma, a empresa pode levar uma multa. Qual que é o valor da multa? Já sei. Pode chegar a milhões. É pelo tamanho da folha? Do porte da empresa. Sim. Então, eita, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Mas é melhor eu pensar que eu quero que os meus colaboradores estejam mentalmente saudáveis e produzindo. Eu já comprei essa. Comprei. Ou... Comprei. Comprei, você me convenceu. Que bom. Comprei. É muito melhor os nossos colaboradores estarem saudáveis, produzindo, etc. E o empresário está atento através dos indicadores para ver quem está cozinhando o galo com a panela de pressão ali, né? Cobrar a liderança. Cobrar a liderança, capacitar a liderança, treinar também ela, desenvolver. E quem cuida de quem cuida? Quem cuida da liderança? O RH. O RH que cuida da liderança. Entendi aqui que o RH gere pessoas e quem lidera é o dono. Sim. Né? Quem contrata é a liderança e quem demite é a liderança. Porque o RH faz a intermediação. Não, aprendi muita te coisa ajuda. Aqui. Porque até aqui, pra mim, eu tinha assim, em tudo que eu fiz, né? E faço, e vivo aí com empresários de todo o Brasil. Que empresa a gente gere, né? E pessoas a gente lidera. Só que com você aqui, eu vim anotando algumas coisas e tendo algumas conclusões. E uma delas foi, eu falei, cara, não, mas tem uma forma de gerir pessoas, mas quem gere não é o dono, quem gere é o RH. Porque o RH ele faz a gestão, né? Ele vai lá, busca uma pessoa, ele qualifica, ele vê a vaga, vê o... Aí, não, então tem uma maneira então de gerir. Tem. E a gestão é do RH. A gestão do RH e o DP não gere. Não. O DP executa uma burocracia. O RH... E o financeiro paga. Isso. E a contabilidade registra para mandar pro governo. E o jurídico ajuda no contrato. Muito bom, gente. Oi, Amaury. Legal, né? Conectar os pontos. Caramba, Vanessa, sensacional. Incrível. Eu amo. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Não, incrível. Muito bom. Gente, vocês estão gostando? Você que tá assistindo a gente aqui, tá gostando? Se tiver, faz o seguinte, ó. Coloca um comentário aí, cara. Para de bobeira, comenta. Eu achei legal. Pô, gostei de conhecer a Vanessa, Diego. Muito obrigado por trazer aqui. Onde a galera tá aqui, ó. Nessa... Fala aí seu Instagram aí. Nessa Coelho, ele tá em transição agora. Tem o da Focus TH também. Focus TH. Talentos Humanos. Nessa LinkedIn. Coelho. Tem uma... É Vanessa Coelho Teles. Boa, muito bom. Tem no LinkedIn também. Tem LinkedIn também? Como LinkedIn é muito forte. Vanessa Coelho Teles. Eu não uso o LinkedIn, cara. LinkedIn é para negócios. É para negócios, né? Total. Você me falou aquele dia, eu fiquei pensando assim. Porque eu fico muito focando no 80-20, né? Eu falo, cara, o que nesse momento, o que vai trazer mais resultado? Porque também não dá para fazer tudo. Né? Não dá assim para você. E você me acendeu esse alerta. Eu tô até, né? Eu falei, não, tá, a partir de maio eu vou começar a olhar pro LinkedIn, né? Tem uma galera lá já. Tem uma galera. Quais são, assim, hoje, quais ferramentas digitais o empresário pode usar para ter mais resultado olhando para a equipe? LinkedIn é uma delas? LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa para negócios, para você mostrar sua cultura, através de postagens, porque ele é uma rede social única, exclusiva para a carreira, para negócios, para a parte empresarial. Então, ela é muito forte para mostrar cultura. Porque o colaborador ele vai chegar, teve um treinamento, uma dinâmica, um aniversário, uma conquista de uma promoção salarial de cargo, LinkedIn, vai publicar. Então o empresário tira uma foto daquilo, publica, faz um textinho. Isso. Vai usando dessa maneira. Vai usando. O marketing dele, né? É o marketing que cuida dessa rede social. Tá, e além do LinkedIn? Além do LinkedIn, hoje o Google é muito forte pro empresário.
Né? Então, bem posicionado o seu site, quem é a sua empresa no mercado. Alguns clientes, quando eu peço para olhar o site está lá abandonado, não tem a história da empresa e não tem a história do empresário. É um negócio só institucional? Isso. Por isso que eu olho 360 o negócio dele, Diego. Eu não olho só a parte de RH, até porque RH ele é o todo, tem gente em todos os setores. Total, cara. Então, eu olho sim e ajudo estrategicamente esse empresário a olhar para isso também. Então, deixa eu ver teu site. Como é que você está lá no site? Não, Vanessa, eu não tenho quem somos. Quem vocês são? Qual é a visão da empresa? Qual é a missão? Quem vocês são? Qual o motivo de existir? O que vocês entregam? Qual é a diferença que vocês fazem no mundo? Total. É site, é posicionamento. E as pessoas entram em site? Entram. Eu não oriento na segunda etapa eles olharem o site da empresa para estudar? Aham. Verdade. O meu cliente interno, que é o colaborador, Caramba. ele me pesquisa Muito no bom, Google muito e me bom. pesquisa no LinkedIn. O meu cliente externo também. Ele vai olhar o meu site, ele vai olhar os meus serviços, ele vai olhar o meu Instagram, né, claro. Mas na parte empresarial, site e o LinkedIn. Para posicionamento, para negócios, eu hoje, né, dou sempre a sugestão do cliente, mas principalmente o site. Coloca a sua foto lá, conta a sua história, faz em linha do tempo. Onde a empresa começou, como ela começou, o tamanho que ela era, hoje o tamanho que ela está, os clientes que ela atende, prova social, que são os depoimentos. Um campinho de trabalho conosco, você pode colocar lá dentro as vagas disponíveis ou as futuras oportunidades. Faz o teu RH deixar um negócio bonito lá. Pede para o teu marketing te ajudar. RH e marketing trabalham juntos, que é o endomarketing, então a comunicação interna, cliente interno e endomarketing. Anotei aqui. O endomarketing, ele é o marketing para o cliente interno, que é o colaborador. Os comunicados, tudo precisa ser dito, né? Entrada de um novo colaborador, saída de um colaborador, alteração de um cargo. Nesse ponto, Diego, eu vou reduzir significativamente as fofocas no ambiente de trabalho. Porque eles não vão criar os achismos, os monstros. Tá tudo ali, tá tudo posto. Algumas empresas têm uma intranet, que é uma ferramenta, né, para eles terem os comunicados, os aniversariantes, as conquistas, as trocas. A empresa chegou nesse patamar, faz uma publicação lá, comunica isso com o teu time, deixa o teu time na mesma linha, na mesma página. Você não vai abrir o bit do bit que a gente fala, né, o detalhinho do financeiro, mas é importante mostrar resultados de uma maneira ampla. Isso é endomarketing, a comunicação interna com o cliente interno, que é o colaborador. Muito bom. Quem faz essa solicitação normalmente é o RH. Em um mundo que nós estamos vivendo hoje, de muita inteligência artificial, essa disrupção, né, de trocar pessoas por tecnologia, como é que você vê esse mercado daqui para frente? Eu vejo ele muito positivo, se bem utilizado. Como? No caso dos cargos que você trouxe, sim, teremos substituições. Porém, a gente sempre vai precisar do ser humano na autenticidade que hoje a tecnologia não nos entrega. Ela vai nos entregar algo muito pronto, né? Através ali do que você pede, ele vai te entregar. Mas a autenticidade, não. Os cargos mais operacionais, eu acredito que sim, serão extintos. Um atendente de WhatsApp, porque eu já trabalhei essa vaga. Atendente de WhatsApp. Sério? E era um ser humaninho. Hoje, quem que faz isso? A inteligência artificial. Porém, eu preciso treinar a inteligência artificial. Quem que treina a inteligência artificial? Um ser humano. Então, sim, eu sempre vou precisar do ser humano. É usar com inteligência a inteligência artificial. Legal. Olhar para a minha empresa e entender aonde que cabe. Colocar por colocar pode ser perigoso. Muito bom. Eu tenho esse cliente que eu atendo, um cliente de tecnologia. Eles vendem software, então é uma empresa 100% tecnologia, purinha tecnologia. Eles têm um primeiro atendimento com o cliente no suporte, que eles já estão migrando para esse atendimento nível 1 ser 100% com a inteligência artificial. Porém, o nível 2, eles não abrem mão do ser humano. Porque nós temos em alguns momentos aquele... Eu quero falar com gente, não quero falar com robô. Algumas situações a gente quer agilidade em um robô. Que é rapidez, né? Ajuda. Então cabe ali o empresário analisar qual canal olhar. exige agilidade, qual canal exige uma proximidade humana para um diálogo, né? Exato. Vai ser uma conversa mais aberta? Traz um ser humano. É uma conversa mais fechada, as primeiras opções? Não precisa ter uma pessoa ali, pode ser uma inteligência artificial. Legal, Van, muito bom. Muito bom, hein? Que o RH, ele é fundamental, né? Eu sempre gostei do RH nessa parte, assim, estratégica, igual você faz.
Tem que Acho ser que justo, a não gente tem que se passar a mão na cabeça, não. A gente se conectou muito por conta disso, né? Eu falei, cara, eu gosto de fazer a última entrevista com o colaborador. Eu gosto de chamar ele para falar as regras da empresa, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, o que a gente gosta, o que a gente incentiva, o que é cartão vermelho. Porque no fim das contas, nós estamos contratando um adulto. E eu acredito que todo adulto que se preze goste de entrar em um lugar sabendo as regras. Porque quando você sabe as regras, você não se machuca. Sim. Né? E entrar em um ambiente, sei lá, vou te chamar para jogar xadrez e você só sabe jogar dama. E aí? É a mesma forma, da mesma forma é isso, né? Eu vejo muitos empresários que contratam colaboradores e falam, olha, aqui nós vamos fazer X, Y e Z. Aí chega lá, do nada eu quero cobrar B do colaborador. Algo que eu nem fiz um acordo com ele. E não existe ninguém pronto. E não existe ninguém pronto. Eu posso ter algum profissional com 10 anos de experiência. Ele nunca trabalhou na minha empresa. Eu preciso passar as minhas regras e eu preciso treinar o jeito que eu quero que ele atenda o meu cliente. Porque é uma pessoa jurídica. Eu sou diferente de você. A galera que... Todo mundo é diferente. A empresa que também é uma pessoa, Sim. só que jurídica, elas também têm suas peculiaridades e seus detalhes, né? Internos ali. Muito bom, hein? Muito bom, gente. Muito bom. Eu gostei, hein? Vocês gostaram, turma? Vocês estão assistindo aí? Gostou? O que você achou, Mauri? Oi. Bom, né? O sucesso do negócio, ele tá totalmente ligado ao time. A gente não constrói negócios. Nós construímos pessoas para que essas pessoas construam os nossos negócios e se realizem na jornada. Sim. E o RH vai ajudar, né? Sim. Muito bom. Van, se você pudesse deixar aí, sei lá, para nossa turma aqui, deixa eu ver, acho que é bem importante, assim. O que os empresários hoje não podem deixar faltar, olhando para a sua área, que você é especialista? Não pode deixar faltar. Faltar para fomentar a iniciativa, a assiduidade, a transparência do colaborador. Não pode deixar faltar para que tenha desejo, né? Despertar o desejo de outras pessoas também trabalharem ali na empresa. Não pode deixar faltar para que quando alguém sair daquele jeito que você falou, sair feliz, falar, pô, foi um tempo legal. Porque já que tudo volta no líder, no dono do negócio, o que ele tem que olhar? O que ele tem que ver para que esses pontos cegos não aconteçam? Não pode faltar as trocas. As trocas. Os combinados, os alinhamentos, né? De expectativa, de o que eu penso, preciso de você, até onde eu posso sugar, tirar o melhor de você. E o que você espera também entrando para trabalhar na minha empresa. Qual é a sua expectativa? Então não pode faltar essa troca. Seja feita pelo dono, seja feita pelo líder. Porque sim, Diego, você falou, a última etapa é comigo. E deve ser sim com o contratante. Quem contrata, quem bate martelo, é quem vai trabalhar junto com aquela pessoa. Então, não tem um líder, é o dono que faz a última entrevista. Vai trabalhar diretamente com ele, é ele que define. Eu sempre pergunto, quem vai ser o líder imediato desse profissional que a gente vai buscar? Ah, sou eu? Não, é a fulana que é a gestora da área. Então, deixa eu conversar com ela para entender o perfil dela. E deixa eu entender qual é o perfil que hoje ela tem interesse. Aí eu vou para a liderança. Então, as trocas são muito importantes, Diego. O olho no olho. Você sabe a importância do olho no olho. Total. E ele falha nisso. Ele falha em achar que ele está perdendo tempo, que isso não é importante, que eu não preciso olhar pra gente. Não tá difícil contratar, só tem gente ruim. Não tem. Tem muita gente boa no mundo. Tem mais gente boa do que gente ruim. Profissionalmente falando e humanamente falando também. Profissionalmente, humanamente. Tem rituais também, né? Rituais dentro da empresa. Sim, reuniões. Sim. A importância desses alinhamentos da liderança com o dono, da liderança entre a liderança. Essa rede de apoio, que é essa troca. Tá, uma empresa assim, você falou ter 50 colaboradores. Quais são os rituais mais importantes que não podem faltar? Primeiro deles, qual a tempestividade de feedback? De quanto em quanto tempo eu tenho que dar feedback para o colaborador? Mensalmente. Mensalmente? Mensalmente é importante. Já é legal uma vez ao mês? Uma vez ao mês, desde que você tenha os alinhamentos ali no dia a dia. Por isso a agenda vazia do líder, porque ele vai ficar atento à performance do time. Porque se eu sou uma líder de setor e eu estou atrás do computador aqui, ó, não estou nem prestando atenção no meu time, não estou observando, avaliando o comportamento deles no dia a dia, tá errado. Então o líder, ele precisa estar avaliando, indo do lado, entendendo. Tá mexendo muito no celular de maneira exagerada no dia a dia, chega do lado. Precisa de ajuda? Tá tranquilo? Tá ocioso? Terminou o que você tinha para fazer? Deixa eu dar uma olhadinha, como é que tá aí teu dia?
É estar junto. Gente precisa toda hora estar. Tá, né? Sendo estimulada, lembrada, porque tá lá. Senão eles acomodam, deitam na cadeira. Se o líder sentar, ele deita, né? Se o líder deitar, eles dormem. Exato. Exato. Né? Então a importância disso, de estar atento. Tá, então feedbacks mensalmente. Mensalmente. Depois do feedback, qual que é o outro ritual assim que é fundamental? Por mais que seja uma empresa pequena, e normalmente na empresa pequena, os colaboradores têm acesso direto ao dono. Isso é bom e ruim. O bom, porque tem a conexão, isso é bom. O ruim, que quando a gente vai ver, o dono está atendendo demanda de colaborador e a liderança está lá no operacional. Entendi. Aí tá todo mundo no lugar errado. Aí, às vezes você não sabe Aí nem quem é o dono e nem quem é o colaborador. Aí eu trago o dono e pergunto, tá, mas deixa eu entender teu dia a dia, tua rotina. Você tá me dizendo que você fica todo esse tempo com demanda de colaborador? É importante você ter essa troca, conhecer teu time, tá aí tudo bem. Mas todo dia, quantos clientes você deixou de atender essa semana porque você estava com demanda de colaborador, sendo que você tem liderança que você remunera para fazer isso? Nossa, Vanessa, eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Então é fazer os filtros. Ah, vai burocratizar? Vamos. Vamos. Para ter acesso ao Diego, eu preciso passar pelo Carlos primeiro. Por quê? Porque o teu tempo é diferente. O teu tempo estrategicamente é diferente. Imagina se você tivesse... Nós temos acesso direto a você, eu sei. Mas é tudo muito estratégico. Para que o seu tempo seja utilizado da melhor forma. O dono também. Total. Eu não posso ir direto lá na sala dele toda hora. Imagina, uma empresa com 50 colaboradores indo direto ao dono, ele não trabalha? Ô, chefe, fulano ali foi no horário de café errado. Ô, chefe, o fulano outro veio sem uniforme. Ô, chefe, esse detalhe, esse pequeno, não é com o chefe, não é com o dono. Eu digo chefe porque alguns clientes, os colaboradores chamam direto chefe, né? Eu sei. Até de uma maneira carinhosa. Eu pergunto, e a liderança? Por que não é ativa? Se você tem pessoas... Não tenho pessoas, Vanessa, eu não tenho líderes, eu tenho todos os operacionais. Então, vamos identificar quem tem perfil de liderança e já vamos estruturar essa galera aqui. Treinar para subir, né? Depois que eu entro, muitos dos meus clientes que são de pequeno porte, de até 50 colaboradores, 25, 35, eles começam... Eu ouço isso dos colaboradores, a gente não vê mais o chefe na empresa. Eu falei, que bom. E eu vou conversar com o meu cliente. E aí, como é que foi tua semana? Vanessa, tô fazendo o que eu mais gosto. Tô fazendo reunião, network, tô no cliente, tô fazendo negócio, tô vendendo mais, porque eu gosto do comercial. Tá, aí tá certo. Muito bom. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Ó, deixa eu falar pra vocês. Estão vendo esse terno que eu tô vestindo aqui? Bonito, né? Olha Chique, isso aqui. elegante, tá muito elegante. É elegante. Essa camisa aqui por dentro também, essa camiseta. Tudo isso aqui é da Cor de Leone, que é a marca do leão, né? A gente sabe que no passado os grandes gladiadores, os grandes heróis, eles usavam a armadura. E na guerra de hoje, desse mundo tão dinâmico, muitas oportunidades ficaram na mesa porque você nem chegou a ela, porque você não foi visto. Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é comprado. Então você que é um empresário moderno, que também não quer perder esse ar contemporâneo, daquilo que se provou com o tempo, conheça uma Cor de Leone. Coloca lá no Instagram assim, ó, Cor de Leone, para você conhecer essa marca. São os nossos parceiros aqui, o Udi e o Caê, são fundadores da marca. Uma marca que tem um propósito muito grande, que é vestir os empresários aqui do Brasil, né? Grandes nomes já vestem a Cor de Leone, o Janguier Diniz veste a Cor de Leone, uma galera veste a Cor de Leone, é muito legal. E eu uso já desde 2018, recomendo, aqui no Fala Que Eu Te Lucro, recomendo para a turma que anda comigo, porque não é só aquela questão, você recomenda, não, porque eu uso muito isso aqui, cara, é muito bom, cara. Você pega um terno, parece que foi feito para você. O corte deles é uma marca 100% brasileira, lá de Brasília, tá bom? Então sigam aí Cor de Leone, conheçam a marca, manda mensagem lá, ó, vim pelo Fala Que Eu Te Lucro, tá? Que vocês vão gostar, eu tenho certeza, tá bom? Van, vamos aqui, pra gente encerrar aqui o nosso podcast. Sem RH, não é que o empresário ele poderia fazer mais dinheiro. O RH primeiro é aquele dinheiro que ele está escoando, né? Porque a empresa é igual um chuveiro, né? Tem um cano para entrar receita e vários buraquinhos ali, mas tem alguns buraquinhos que não precisava estar saindo custo, né? Não. Então, primeiro, as empresas que não utilizam o RH, eles estão perdendo dinheiro. E olhando para o custo de oportunidade, estão deixando de ganhar dinheiro, de fazer mais dinheiro, né? Que são aquelas horas que a gente entrega ali para o colaborador. Então, toda essa dor que o empresário sente, que é a maior dor do empresário brasileiro, o RH é um braço estratégico para resolver, para ajudar a fomentar a solução disso aí. Isso é fato? O RH é um parceiro estratégico do negócio, da empresa.
Boa. O maior beneficiado do trabalho de um RH, de uma consultoria de RH bem feita, é o dono. É o dono, né? A empresa, né, como eu falei, tem empresa, dentro dela a gente tem o empresário e os colaboradores. Mas a cultura tá tudo, né, dentro do que é a personalidade do dono. Ele é a essência de tudo, né? Do porquê começou. Quando a gente olha para isso, a gente ajuda ele em todos esses pontos que a gente conversou, Diego, ele é o maior beneficiado, porque ele vai ter qualidade de vida, ele vai conseguir viajar tranquilo, porque o time é funcional, o time tá redondo, não depende 100% dele, tem autonomia, e autonomia que funciona, é produtiva. Porque não é qualidade de vida eu ser empresário, há mais de 15 anos ter o meu negócio, que é o meu sonho, onde eu dediquei todo o meu suor e continuo dedicando, e eu não poder desfrutar de uma viagem com a minha família. Né? Eu não consigo desconectar. Eu estou viajando pelo mundo e eu ficar numa conexão de algumas horas sem internet e isso me causar ansiedade. Tá errado. Tá errado. Se não tá tudo encaixado, tá errado. E o RH, por isso que ele é estratégico, é parceiro estratégico, porque a gente olha para a empresa, para o negócio. Tá olhando demais para os colaboradores, tá errado. Tá olhando demais para o dono, tá errado. Eu tenho que olhar para a empresa, é para o negócio, para que seja saudável para os dois lados. A saúde mental é para os dois lados. E aí o dono, ele para de trabalhar no negócio e começa a trabalhar o negócio. Exatamente. Né? E ele tem uma visão mais de fora ali. Que isso! Turminha do Fala Que Eu Te... Vocês gostaram aí, né, gente? Essa aula da Vanessa aqui, né? Pô, Van, que aula, viu? Obrigada. Você gostou? Eu tô muito honrada pela oportunidade, Diego. Por quê? Porque eu te perguntei antes, né, ali nos bastidores, o que você viu em mim, porque eu, para vir aqui falar, né? E eu falei para você, eu preciso muito trabalhar ainda o merecimento. Tenho trabalhado, né? Psicólogo vai ao psicólogo, então um beijo para Sandra, minha psicóloga. Muito bom. E eu tenho trabalhado muito merecimento, então eu tô muito honrada, eu honro muito as oportunidades que eu tenho. E eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonada por gente, por gestão. E... Dá pra ver, né? Acho que o pessoal percebeu. Feliz, muito feliz de estar aqui, honrada e... Eu já te falei ontem, se eu falar de novo eu vou me emocionar. Você é incrível, você é um ser humano diferente. Você sim transformou a minha vida cara. em vários aspectos. O Arthur tá aqui, não me deixa mentir o quanto você Arthur mudou. Parece um modelo, né, cara? Olha lá, parece o super-homem com esse óculos aí, o Clark Kent. Lindo, né? Lindo. E eu fico muito honrada de poder ter voz, né, de compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. É bom, né? Quando a gente deixa esse conhecimento guardado é egoísmo, você nos ensinou. Então, a importância da gente usar e usar bem esse momento aqui. Boa. Dar a voz do jeito certo. Sem firula, né, cara? Sem enganação. Sem firula, sem enganação. Falar o como fazer. Porque o empresário, assim... muitos estão tão cansados que aí ele vê uma promessa vazia, uma possibilidade de fazer algo mais rápido, ele vai, porque ele tá cansado. Tá cansado. Né? Pô, cara, já tentei tanta coisa. Os clientes chegam cansados pra mim. Pô, já tentei tanta coisa, esse cara tá prometendo. Aí daqui a pouco ele para. Aí ele não quer mais nada. Ele se torna uma pessoa que eu preciso de ajuda, mas eu já busquei tanto, já me lasquei tanto. E tem muito RH também, você sabe, você é do mercado. É nossa responsabilidade fazer isso. Como é que faz, então, para essa regra do RH também aumentar o empresário entender que o RH, ele é estratégico? E não porque, assim, o que o empresário vê no RH? Posso falar? Pode. Visão do empresário? Pode, deve. Ele vê o seguinte, ele fala, cara, eu tenho um RH aqui que trabalha mais para os meus colaboradores do que para minha empresa. Essa é a visão do empresário. E para o colaborador, ele trabalha mais para a empresa. E para o colaborador, ele trabalha mais para a empresa. Ou seja, não tem clareza. Não tem clareza no que essa galera está fazendo. E tem que ficar muito claro. Tem. Porque o nosso papel como colaborador, como empresário, como parceiros do negócio é proteger o negócio. Perfeito. Porque sem empresa não existe o colaborador. E sem empresa também não existe o empresário. Entendeu? Por isso que a empresa, e dentro dela tem empresário. Sem empresa não existe venda. Sem venda... Então, assim, quem que eu tenho que proteger? A empresa. A empresa. Sem ela não tem nada, cara. Tem nada. Entendeu? E aí a turma acha, não, eu trabalho por um salário. O empresário, não, eu tô aqui no negócio para ter uma renda. O RH, não, eu tô aqui para cumprir uma tabela. Uma conta não fecha. Sim. Tem que ter uma visão mais panorâmica do negócio e sim, falar, cara, isso aqui faz a diferença, gera emprego, muda a vida das pessoas, muda a minha vida. Então, o que você deixa aqui também
pra turma da tua área, que tem a sua formação, que não traz essa clareza, né? Pô, DP é uma coisa, isso eu aprendi com você, tá? Que legal. DP é uma coisa, RH é outra, né? Sim. Como é que fala aí? Deixa um recado pra essa turma aí, a galera da sua área. Eu acho que o importante é posicionamento. Aham. Posicionamento e entender qual que é o nosso papel como RH, seja interno ou um terceirizado, qual que é o nosso papel Uhum. como RH dentro dessa empresa, qual é o nosso trabalho dentro dessa empresa. E que a gente não pode ficar em cima do muro, que a gente precisa olhar sim para o negócio. Legal. Não é passar a mão na cabeça, nem do dono e nem do colaborador. Não tem o mimimi, não tem que ter. É olhar para o negócio, para os números de uma maneira que seja bom para os dois lados. E sim, Diego, precisa de um posicionamento muito mais forte para que esse conhecimento, essa conscientização que você teve agora, da diferença do DP para o RH aconteça. E eu sinto muito forte no meu coração que é uma missão, talvez, que eu tenha, de ajudar com esse conhecimento. De eu, talvez, ajudar outros RHs. De treinar esses Claro. RHs. De entender que o RH, ele, sim, deve ser um psicólogo organizacional, de preferência. Caso não seja algum profissional da administração, do financeiro, mas que tenha essa aptidão com gestão de pessoas, porque tem que gostar de gente. Que legal. Tem que gostar de gente. Dá para treinar esse profissional para ser um excelente RH estratégico para o negócio. Pegaram? Muito bom. Gente, mais um episódio aqui. Chegamos à reta final do nosso episódio. Vanessa, tá no nosso ecossistema? Tá gostando do Select Club? Não. Tá eu não? tô amando. Teve resultado lá já? Já. Qual resultado você teve? Deixa pra galera aí. A gente tem os ROIs, né, Diego, que você ensina, né? Eu achava que só tinha o ROI financeiro, mas Todo não. mundo acha isso. Existem 7, né? Existem. Que você ensinou pra gente. Vários ROIs. Eu tive ROI, né, financeiro já. Aham. Eu entrei final de janeiro no Select Club. E esse mês, agora de março, eu já paguei. Já pagou? Tá tudo certo, Não né? sobra, né? Sobra. Muito bom. Essa questão de eu entender quem é a Vanessa como profissional, como empresária. Legal. Essa virada de chave aconteceu Boa. de janeiro pra cá. Você não se via como empresária? Me via como empreendedora. E tem uma diferença. Tem. Grande, grotesca. Tem. E aí, que mais? As conexões. Né? As conexões que eu tenho feito, não só dentro do Select, mas também fora dele. A minha segurança de falar que eu sou boa no que eu faço. E eu vou dar voz a isso, porque mais pessoas precisam desse conhecimento. Legal. Então, assim, é transformador. A minha fé, É? a minha Mudou? fé mudou. É. Não que ela mudou. Eu acho que eu me conectei mais. Acho Com que o quê? com Deus. Com Deus? Você não era conectada com Deus? Eu acho que eu já era conectada com Deus, mas eu não dava nome. É. Né? Eu sempre fui conectada com uma energia muito forte. Eu sempre fui uma pessoa muito do bem, de ajudar. Eu sempre tive a ajuda muito forte no meu perfil e a justiça. Boa. São minhas forças de caráter, né? Que a gente fala. Mas eu não tinha essa conexão tão forte. E você nem precisa falar dele Aham. pra eu saber que você tá falando dele. É, já pegou? Já, Pegou, já era. já, Você entendeu, né? já. Já. É incrível o que muito você bom. faz. É incrível, incrível. Uhum. Eu queria te prestar os meus olhos. Sério? Você é incrível, Diego. Eu comentei ontem, parece que... Hum. Acho que é Deus, né? Ah. Ou um anjo. Vem, cochicha assim no seu ouvido. Porque você faz assim... A gente faz uma pergunta, eu faço uma pergunta pra você, faz assim, peraí. Tá. Parece que alguém falou com você. Você faz, tá. E aí você entrega exatamente o que eu preciso ouvir. Exatamente o que o meu negócio precisa ouvir pra fazer. Muito bom. Então, eu acho que talvez você não tenha noção do potencial que você tem. Uhum. Do potencial que tem o Carlos. Eu sempre vou dizer isso. Eu desejo um Carlos na vida de todo mundo. Ele é bom, hein? Ele é ótimo. E Treinamento, gratidão. flexões. Você é um excelente líder, Diego. A gente não falou muito de liderança hoje aqui. Falamos. Total. Eu falei no almoço sexta-feira com alguns colegas do Select. Olha o papel da liderança, gente, a importância. Qual é o nosso líder? Quem é o nosso líder? Como é a postura do nosso líder? É isso que a gente tem que levar para dentro das nossas empresas. Não tem mistério. Não tem. Eu falo pra turma, eu falo, gente, vocês estão olhando a minha aula? Tá, legal. Mas olha também o que eu faço. Como eu faço, por que eu faço, como que eu falo. Cara, eu chamo os colaboradores na frente de todo mundo. Falo, fala aí você, fala aí. Aí ele fala, não tem que ter, né?
Mas quem tem teto de vidro não consegue fazer isso. Chamar atenção do jeito certo. Chamar atenção do jeito certo e no lugar, independente se tem gente ou não, precisa. Feedback tem que ser rápido. Tem que ser no quente. Rápido, tem Feedback que ser não tem réplica, não é pra você ficar discutindo. Não. Ah, mas nada, você errou. Você errou, cara. Vamos melhorar nisso aqui. Aí quando você erra, fulano, eu errei. Aquilo lá não foi meu. E reconhecer também. Né? Mas o ego e a vaidade não deixam o líder fazer isso. Muito bom, gente. Muito bom. Vanessa Teles aqui com a gente no Fala Que Eu Te Lucro. Foi muito legal ter você. Nós estamos aqui, né? Construindo, Van, o Fala Que Eu Te Lucro juntos aqui com essa comunidade incrível, essa galera que faz acontecer, que curte, que comenta, compartilha, dá feedback, tem hora que fala, cara, não gostei do que fulano falou. É isso que eu quero. Se você não gostou, fala também. Exato. Não tem nada a ver, mas a sua opinião é é fundamental. É importante demais. É fundamental. Mas eu decidi trazer a Vanessa aqui porque ela é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, né? Tá dentro do nosso ecossistema, chegou somando, cara, tá sempre nas aulas, não perde nenhuma aula e tal, tá ali e compartilha, manda pra gente, já quis indicar um monte de gente, foi segura aí que as vagas estão fechadas. Então, comprou mesmo, assim, fala, não, vamos pra lá, tá com a gente, tá aqui no nosso ecossistema e foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Tá? Você aqui no Fala Que Eu Te Lucro agora faz parte da nossa história, tá bom? Obrigada. E prepara que esse podcast aqui a turma vai gostar, tá? Porque eu aprendi bastante aqui com você. Que bom, fico muito feliz. O pessoal vai gostar muito. Tá Honrada. Bom? Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Tamo junto. E ó, Fala Que Eu Te Lucro, tá bom?